É um jogo de corrida? É um jogo de corrida. É uma maratona, não é um necessidade sprint. Por velocidade? É muito bom esse jogo. Fast and Furious? Isso é uma coisa que a gente poderia falar, em localização. Gosto. Velho, cara. Isso é um assunto interessante. Também é demais. Bom, hoje temos um otário diferente aqui. Temos hoje um convidadinho, o nosso primeiro convidadinho. Não, mas vocês já fizeram outros episódios. Não, esse é o primeiro episódio de todos. Não. Na verdade, toda semana, terça-feira, agora você vai ter que participar. Seu caralho. E não tem cachê, hein, mano? Acostumado, né? Tem sim, mas é um cachê do futuro. Isso. É um contrato que vai vir no futuro, um pagamento que vai vir no futuro, tudo no futuro. Mas é um futuro tópico ou futuro... A gente não sabe ainda. É um futuro que é tópico. Top. Top term. É tóxico. Um futuro power. Vai ter tóxico. Vai ter uma guerra nuclear? Vai ficar não esse tipo de tóxico, outro tipo de tóxico. Outro. Tá bom. Não, outro não tem. Ou tem, não sei também. Como não tem? Olha quem tá falando não tem. Tá doido? O quê? Olha lá, cínico. Mano, faz tempo que eu não vejo lição assim. Aqui eu faço som, porque senão dá ruim. A gente fez um que eu tava muito louco e não deu bom, não. Ele tá sempre assim, ó. Fiz um que não deu muito bom, não. Mas ficou divertido. A gente vai fazer mais uns chapados. Dependendo do que a gente tiver que falar, funciona melhor do que outros. Phil Seven, seu cara de cu. Estamos aqui mais um dia. Eu já falei essa frase, né? Foda-se. Estamos aqui com o nosso querido amigo Felipe Schiesaro. Como a gente não sabe escrever o nome dele, ele mesmo ali pôs xixi, que é muito mais fácil. Ninguém sabe escrever o nome dele. Nem ele sabe escrever o nome dele, cara. Tem um Schiesaro que vocês conhecem que fala assim: você sabe escrever skin cariol? Então você sabe escrever Schiesaro. Também não sei. E Schwarzenegger, você sabe escrever? Não, Schwarzenegger não dá. Schwarzenegger tem Z e W, mano. Puta, aí mistura tudo, né? E o tema de hoje é berço, né? É, quase isso. Não é? Berço. Berço Mas de fabricação ou uso? Os dois. Vai desde a fabricação, a concepção do berço até o produto final. Lembra aquele filme, A Mão que Balança o Berço? Uma versão no X-Video que é com outro nome. A Mão que Não, o X-Video é A Mão que Balança o Beiço. É, também. Muito boa. Estamos aqui hoje para falar de um assunto muito legal, muito polêmico. Polêmico nada, né, cara? Não é polêmico. A gente vai falar de videogame. Polêmico, a gente não vai falar são mamilos. Não vou mostrar aqui, minha esposa tá assistindo. Vamos falar de videogame, da nossa história com os videogames, com os consoles. Nós vamos falar da nossa história, da sua história, da história de todos vocês. De todos nós. Aqui no seu Brother. Então vai lá, vamos começar. Letra A. PlayStation. Letra B. Henrique, que é o mais velho. Eu sou mais velho agora? Não é não. Agora eu sou mais velho agora. Tá aí passando no get na franja. Se não tá, deveria. Diz aí, qual foi o seu primeiro console? Você teve um primeiro console? Tive meu primeiro console. E não só tive meu primeiro console, como tem uma história do meu primeiro console. É isso que a gente quer saber. Meu primeiro console foi um Atari. O Atari foi o seguinte. Meu pai tinha um casal de amigos que tinha comprado um Atari pro filho deles. E nós foi lá visitar e nós ficou jogando. Ele ficou idiota, ficou imbecil. Falou, nossa senhora, é isso. Felicidade é isso aqui. É isso que é felicidade. Você lembra que ano foi isso? Putz, eu não sei, mas acho que eu tinha 3, 4 anos. Eu era pequeno, mas eu me lembro dessa merda. Eu não lembro de quase nada dessa época, mas dessa aí eu me lembro. E eu me lembro o dia que a gente foi comprar. Porque o dia que a gente foi comprar, meu pai falou assim, não, vamos comprar essa merda aí. Não compro nada pra esses otários mesmo, vou comprar um videogame pra esses imbecil.
Aí a gente não sabia nem que jogo comprar, nem nada, só sabia que queria. Aí foi eu, meu irmão, minha mãe e meu pai no Carrefour. E era aquele Carrefour da Campinas Valinhos ali. Aquele Carrefour veio pra caralho. A gente foi naquele Carrefour. E naquele dia tinha uma pilha de caixas de. A caixa era mais ou menos, sei lá, do tamanho. A caixa era mais ou menos do tamanho da caixa que era a caixa do Nintendo 64. Não sei se Era já mais tiveram. caro a caixa do que o videogame, eu acho, né? E ele vinha com um jogo e a gente comprou mais dois. Eu lembro que tava empilhado no mercado assim, eles fizeram tipo uma torrezinha de caixas. Catamos um, voltamos, tinha o jogo. Nós tínhamos o Enduro, tinha um jogo que eu não lembro o nome, um jogo filha da puta lá, que era uma navinha que tinha que entrar dentro do losango e acertar no meio do losango, assim, era espacial. E tinha um outro jogo que era muito ruim, a gente trocou, porque depois de algum tempo virou febre na rua, todo mundo tinha. Aí nós trocava os cartuchos. A gente só não trocou esses dois porque é os que não mais jogava. Mas no fim da vida, eu tive um monte de jogo. Tive River Raid. Putz, tinha um de tênis, tinha um de socar no nariz, assim. Você tinha que acertar bem o nariz do É, o de cara. boxe. Esse jogo era da hora. Muito bom. Esse foi o meu primeiro. E, detalhe, tive esse videogame por muito tempo. Ele estragou por alguma razão. Sei lá, deu um raio, queimou. A gente comprou outro. Na segunda versão que a gente comprou, já era nacional, era da Gradiente. Era um Atari esquisitinho. Eu não sei, naquela época tinha uns bagulho assim. A Dynavision fazia uns Piratex também. E o controle dele era diferente. Era um controle que machucava mais a mão ainda do que o controle do Atari. Uma desgraceira. Se eu não me engano, depois você pesquisa aí. Eu acho que o Atari lançou, acho que 4 ou 5 versões dele, cara. Sim. Se eu Não, me tem, engano. que- Duas. o Atari clássico é o Atari 2600. É isso que eu tô 2600, falando. É Tem o que mais. vinha pro Brasil. Isso. Tem o 5.000 caralhadas. Depois eu vou falar de um bagulho que eu comprei aqui que tem esses trocinhos aí. Mas eu tô Da falando hora. da casca dele. Casca dele, eu tive dois. Desses Atari aí, 2600. Bom, vamos dizer por que o nosso convidado tá aqui. O Xixi veio aqui hoje exclusivamente, porque ele é um. Ele clicou num link Num que link era sem querer. duvidoso e caiu aqui. É tipo Caiu vírus. aqui. Foi por um Vocês me ponto. falaram que ele adivinhou o link. Isso, é Ele verdade. adivinhou o endereço. Só que eles têm também. O Henrique teve a pachorra de me perguntar: você mandou o link pra ele? Eu falei, não. Ele vai ficar buscando. Se é pra ele fazer parte do programa, ele vai nos encontrar. Então, trouxemos o nosso amigo aqui, porque ele é um gamer, aficionado por videogames. Sei eu da história que ele teve vários consoles e ainda tem. Então é um cara apto a bater esse papo com a gente e falar umas zoeiras aí. Então fala aí, conta o seu comecinho. Cara, Como que você desvirginou? com aquela Exato. punheta daquele controle do Atari que saía a capinha, Puta, é verdade. ficava um bagulho branco assim, ó. É verdade. E você tem que ficar colocando, ó. Foi assim que desvirginou o negócio. Você fez isso também, eu tenho Fiz. certeza, o Nugget. Fiz aí, tinha um trocinho branco no meio mesmo. Por pior que essa frase pareça, tinha mesmo. Bom, vamos lá. A minha memória me trouxe o meu primeiro videogame que eu joguei, que a gente teve lá em casa, foi um desses que a indústria brasileira fazia. O Nintendinho saiu aqui com várias versões, né? Vários modelos. Então, meu primo Gustavo Esquezaro, lá, a família dele, eles tinham um que era um Turbo Game. Era uma capa preta com os botões azul. E era um Nintendinho. E aí, beleza, a gente jogava um pouquinho lá, eles tinham aquele joguinho Yoyo Noid. 62 e 74 pinos. Exatamente. Aquele Yoyo Noid, aquele coelhinho maldito que andava numa doca, assim, a primeira fase era aquela bosta lá, ele jogava um ioiô. Difícil por bosta. E aí, beleza, a gente foi lá no Mapping um dia, com a minha tia, com o meu tio Hélio, a tia Gica. Nossa, Mapping é Viajar, foda, hein? Natal, sei que lá, juntou os moedas, compramos um Nintendinho também, só que daí já era a produção da Tectoy, era o Top Game, que a criatividade também era imensa, né? Turbo Game, Top Game. Aí era a tecla amarela. Aí, beleza, compramos, não lembro qual jogo que veio, mas aí começou aquela pira de alugar fita, né? E aí foi, Super Mario Bros, deu aquelas paradas lá que
depois de um mês de locação, o rótulo tava gasto já, porque rodava na mão de todo mundo, né? Enfim, a conta lá na Aventura Vídeo é 55. Não sei, deve ter 40 mil, né? A Agora. minha acho que era 63, acho. São os primórdios da civilização locatária. E aí começou aí, né? Foi um videogame que a gente teve. Cara, jogando isso aí, regaçando, passando controle, aquela pira que todo mundo sabe. Eu lembro que os vizinhos lá, os penteados, o Henrique, o Fernandinho da rua lá, eles tinham. Vocês conhecem. Eles tinham um. Que é o precursor do Atari lá. É um que só tinha aquele joguinho que a bolinha batia. Não lembro como Pong. chama. O Pong, isso. Mas era Não, um videogame. Pong era o jogo. O nome do console era telejogo. Telejogo. Isso. Você mexia umas manoplas assim, ó. Eles apareceram com um desse. Aí a gente foi jogar lá naquele jogo. Então começou aí. Que ano que era isso? Puta, pra eu ter memória aí, sei lá, eu tinha uns 5, 6 anos, 7 anos, sei lá. Detalhe. É. Cronológico aí. Isso aí, essa história desses videogames que você tá contando é antes dos fliperama ainda, hein? Não sabia. Os fliperama foi acontecer Era depois. mais velho. No Brasil demorou mais pra chegar. Até por conta da resolução, né? Já era mais trabalhadinha, né? Ah, não, os arcades tinham uma resolução massa já. Eu nunca fui de arcade, cara. Não conseguia. Eu não curto jogo de luta. Então não me pegou. Não fez minha cabeça, que nem o Mota fala. Mas não tinha só jogo de luta. Sei que era limitado. Depende do bar que você ia, né? Tem isso. Mas ó, eu jogava ali embaixo do bar do Lebrinha, tinha um outro bar, né? Esqueci o nome, na rua São Paulo. Tinha o bar do Lebrinha de esquina, tinha um outro bar embaixo, que era o Vou bar falar do... nisso, morreu, desculpa cortar, morreu um Pode mano saqueado no bar do Lebrinha, cara. Fiquei sabendo. Era bar família, velho. Fiquei chocado. É sério, mano. Mas foi o quê? Foi treta? Ah, sei lá, tem umas histórias que o dono do bar lá virou e falou: mas a gente não teve nada a ver, os caras foram lá, começaram a brigar, esfaquearam um outro. Agora ninguém quer ir no meu bar. Não pode, pastel maior bom lá, filho. Esquece isso. Então, aí eu jogava nesse bar de baixo. Se não brigar com ninguém, tá suave. O bar do Mi, não lembro o nome do cara lá. E ele tinha Street Fighter e o Final Fight. Eu tenho uma história massa do Atari também, cara. O Atari foi o primeiro game que apareceu em casa. Eu não lembro se o meu pai comprou junto com meu tio na época lá, mas sei que tinha um Atari, mas eu era bem pequenininho. Mas eu lembro de jogar o Enduro, o River Ride. Meu pai era fissurado no River Ride, no aviãozinho lá, cara. Jogava pra cacete. E beleza, jogamos muito esse videogame. Jogamos pra cacete, mano. E aí chegou uma época que já tinha lançado o Master System. Eu era muito pequeno, não era ligado nos jogos, mas o meu irmão já queria o Master e tal, já tinha outros jogos legais. E era meio caro, né, na época, comprar esse jogo. Aí o que a gente fez? Vamos rifar o Atari. Você aí que é da geração Z não sabe o que é uma rifa. Então era uma cartelinha com um monte de nome. Aí vocês compravam os nomes e depois abria e tinha um número lá, o nome sorteado, né, cara? Enfim, começamos a vender a rifa na rua lá pra todo mundo. Só um parênteses aí, tem um cara que manja muito de rifa. Chama Brasa. Meu pai. Vai tomar no cu, o cara ganha todas as rifas que existem, esse demônio. Ele não gasta dinheiro comprando cerveja porque ele ganha na rifa. Tem um macete mesmo. Ele deve ganhar porque ele compra. Tinha, né? Porque tá extinta. Caralho. Ah, mas eu acho que se você fizer o balanço, quanto gastou em rifa, quanto deu de retorno em prêmios, não fecha essa conta, não. Não deu certo, né? Porque a gente nunca vai saber quanto gastou em rifa. Nunca ninguém vai saber. Ah, não sabe. Eu já tomei cerveja grátis de rifa do seu pai, já. Isso que importa. O meu balanço tá certo. E eu tô no lucro, né? Mas mesmo que ele tiver comprado todos os números, é uma história legal pra contar, né? Eu ganhei na rifa. Ganhou pra caralho. Ele não é que ele ganha muito na rifa. Filha da puta, só ele quer ganhar na rifa. Alguém tem que ganhar, certo? Começamos a vender a porra da rifa do Atari. Vendemos tudo lá, cara. Ficou faltando a porra de um número lá que não vendia mais. Ninguém mais queria comprar, todo mundo já tinha comprado essa porra desse último nome aí, ninguém queria Ninguém comprar. aguentava mais vocês falar de rifa. Aí a minha avó falou, tá bom, eu vou comprar esse último número aí. E adivinha quem ganhou? Se você calar essa boca, eu compro se não... E ela ganhou a porra da rifa, mano. Vocês nem embaralharam os bilhetinhos na hora de tirar também, né? Caralho, aquele de cima, que é o último que entrou, foi o que ganhou. Não, era a rifa de nome, cara. E, ó, aquela de cartelinha. Você ia escrever o nome na cartelinha. Tá. Aí você É muito abria pior do que isso aí. Enfim, Entendi. aí a minha avó ganhou a rifa, cara.
E o videogame continuou lá em casa. Aí ficaram com 2. Aí comprou o Master System com a grana da rifa e o Atari continuou lá. Não lembro se a galera achou que foi mutreta, mas não foi. Foi sorte mesmo. Foi uma treta. Cara, rifa, essa aí, uma só uma. Não tem mutreta. Cara, abriu lá o bagulhinho, desdobrou, mas saiu o nome. O nome tá lá, né? Caio. Também, Atari 2600. Eu imagino, eu tava tentando lembrar que ano que foi. Imagino que deva ter sido 86, 87, se eu não me engano. Porque meu irmão é 5 anos mais velho, né? Então ele era bem mais já ligado com esse tipo de coisa. E eu me lembro que até o comecinho dos anos 90, eu sempre morei em prédio, né, em São Paulo. Até o início dos anos 90, os pais jogavam muito também com a molecada. Então, Meu pai jogava bastante. depois de um tempo, O adulto não jogava, não. depois de um tempo eu não sei porquê, ou se é porque todo mundo estava crescendo e não queria mais fazer as coisas com os pais, ou os pais perderam o interesse, mas eu me lembro bem assim, o comecinho durante o Atari, eu era muito pequeno, mas eu me lembro de todos os jogos que vocês falaram e alguns outros também. Não me lembro muito os nomes de alguns jogos, mas exatamente assim, a imagem de eu jogando, porque acabou sendo uma daquelas coisas que eu imagino que era muito acessível, porque muita gente tinha o Atari. E no nosso prédio, acho que tinha umas 4 ou 5 famílias lá que tinham também. Então a gente se trocava jogo também, prestava jogo, ia na casa um do outro jogar e tal. Ele não era um brinquedo barato. Porém, sim, mas é, assim, é aquele brinquedo que se né? você juntasse o tanto de dinheiro que você ia gastar com Natal e aniversário, você conseguia comprar. Sim, entendeu? sim. Tem sentido. E na minha casa ainda foi pior, porque juntou Natal, aniversário meu e do meu irmão. Não, mas eu também era a mesma coisa. Eu abdicava de qualquer outra coisa que eu precisava para ter o game novo quando era o ano de comprar console, né? Era o único presente que eu queria o ano inteiro, era só aquele. E exatamente igual o Felipe falou, vender o que você tinha para você comprar o próximo. Foi sempre assim também. Não tinha como ter múltiplos. Para mim foi assim até o GameCube. Eu basicamente, só mais recentemente mesmo que eu nem procurei trocar para comprar o próximo, mas putz, praticamente a vida inteira. Cada geração era vender o que você tinha para você comprar o próximo. Eu tenho uma história boa. O meu primeiro videogame que eu comprei, que foi meu, que eu comprei, que eu com o meu dinheiro, foi um PlayStation 3. Só que assim, isso foi 2013. Porque antes eu sempre joguei os videogames emprestados que estava encostado na casa de alguém e alguém me oferecia porque a gente ia jogar. Aí que comecei a fazer meu Play 3, eu doei para um cara, porque como eu nunca tive, né, comecei a criar essa relação. Boa, agora eu consigo comprar um Play 4, então eu vou doar meu Play 3 para um cara, tem um moleque pequeno, sei lá. Então, a minha tia Veva era bem envolvida com essas paradas de doação de móveis, essas coisas, então eu perguntava para ela. Então eu doei meu Play 3, eu doei meu Wii U pro meu primo, que também eu usei todos os videogames dele, tá lá, e joga até hoje com o filho dele. Então comecei a criar essa relação. Agora ficou foda, né? Agora tem que vender um pra comprar outro, mas teve um período aí que eu conseguia fazer isso. Foi da hora. É gratificante. Eu fiz a mesma coisa com o meu Play 3 também. Eu doei, tenho um Play 4 para doar no momento, porque Doa pra mim. Como? Se eu for mandar pra você é mais caro que comprar um PlayStation 4, tá ligado? Vai de barquinho. Porque eu tenho dó de deixar no canto. Eu gostaria que tivesse sendo usado, tá ligado? Eu gostaria de estar usando também. Quero jogar The Last of Us. Seu PC não roda? Eu não tenho PC, eu tenho um Mac. E não tem jogo no Mac. Mac é foda. Mas avançando de Atari pro próximo também foi. Deve ter sido em 88, 89, Sega Master System também. Tá, então agora, ó, você ainda, Caio, você vai fazer sem história agora, você vai dizer todos os consoles que você teve na ordem cronológica. Tá. Atari 2600, Master System, NES, Sega Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation primeiro, Dreamcast, depois outro PlayStation 1, PlayStation 2, aí eu passei uns 10 anos jogando só em PC, daí PlayStation 3, que foi quando eu construí meu primeiro PC do rascunho mesmo, peça por peça eu escolhi, aí PlayStation 3, eu cheguei a viajar com o PlayStation 3
metade do mundo com ele dentro da mala na esperança de encontrar uma porra de uma TV que eu conseguisse jogar onde quer que eu estivesse no mundo, e nunca usei até eu chegar na Nova Zelândia, foi quando eu usei ele. Isso foi 1 ano e meio, mais ou menos, rodando com PlayStation 3 na sua mala, e era uma puta de uma... Pesado essa desgraça. Como é que... aquele bagulho que cai na cabeça do desenho animado, né? Como é que Bigorna. A bigorna, isso. E por causa de... Eu não conseguia jogar por causa de diferença de monitor, né? Tipo, se eu tava na Europa, eu comprei meu console nos Estados Unidos. Se eu tava na Europa, ele não rodava por causa da TV. Como é que é o nome disso? PAL NTSC, mas tem um nome. Isso, na Alemanha era PAL G, aqui é só NTSC, enfim, foi uma bosta. Mas na África era um pau GG, então. Diz a lenda. Eu não sosseguei enquanto eu não cheguei aqui e comprei uma porra de um monitor que eu podia jogar finalmente. Aí PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, e agora eu tenho outro PC também que é bom pra jogar. Bastante. Mota. Tive PSP também, eu tive PSP também no meio do caminho. Os portáteis. Fala dos portáteis também. Putz, eu acho que tinha até uma outra coisa quando a gente era pequeno, que tinha, se bobear era da Tectoy, não era? Que tinha um videogame também portátil. Eu acho que até cheguei até alguma outra coisa assim, e tinha daquelas coisas do... portátil. Alguma coisa desse tipo. Puta, aquelas coisas que vinha do Paraguai, que era um jogo só, num minigaminho assim, eu devo ter tido uns 10 diferentes, sei lá. Esse era da hora também. Ou com Tetris, ou com alguma coisa assim. Foi a história, e até agora, assim, nesse momento, eu tenho o PlayStation 4 que eu não uso, 5 PC e o Switch. Eu tive um Atari, depois um Master System, aí fomos pro Mega Drive, que é o minha menina dos olhos. Eu acho o videogame mais foda de todos. Nossa, que maravilhoso. Sonic, eu amo Sonic. Depois a gente foi pro 64, aí eu parei aí. Depois eu não tive mais console. Só joguei o dos outros. Não comprei mais. Aí teve a época do PC, joguei bastante no PC também. Alguns jogos lá da época, a gente pode até comentar num outro episódio, mas tipo Full Throttle. Putz, esse pariu. LucasArts. LucasArts, é tudo da LucasArts. LucasArts dominava. Puta, era muito foda. Mas eu parei no 64 de comprar. Mas aí eu joguei. Aquela era ali do 486 até o Pentium, meio que pegou todo mundo, né? Eu acho. Essa época foi foda. Tinha um monte de jogo legal, cara. Doom, Quake, Doom era muito Wolfenstein. Foda. Era massa. Instalava com disquete, né, mano? Pegava 10 disquete. 9 disquete. Pra instalar. Desgraceira. Tinha vários jogos legais pra PC, cara. Tinha um joguinho de sinuca que eu jogava, que era muito massa, cara. Mas eu parei aí, depois eu fiquei jogando dos outros, cara. Joguei muito com o Caio, os PlayStation, o Dreamcast que ele teve, a gente jogava junto. Mas eu não comprei mais jogos, não. Parei lá atrás. Acho que deve ser por isso que eu gosto do Mega Drive. Começou a investir em guitarra elétrica. Comecei a gastar dinheiro com guitarra. Eu quero ver se alguém tem uma lista maior que a minha. Até agora não deu. Não. Quer humilhar os caras, então. Eu falei besteira, eu comprei um Wii quando o Henrique Machite, no Get, voltou da Austrália, porque eu surrupiei o Wii dele quando ele tava lá. E aí eu comprei um pra mim depois. Então eu comprei o Wii em 2009, foi por aí que você voltou, né? Foi, voltei em 2009. 10, e aí depois eu comprei o Play. Então, ó, que eu comprei, que é meu, que a família comprou. O Nintendinho lá, o Top Game. Depois eu joguei só videogame dos outros, não comprei nenhum. Comprei o Wii em 2009. Aí o PlayStation 3, PlayStation 3. Aí eu comprei o Wii U. Aí eu comprei o Switch. Desculpa, PlayStation 4, Switch. E agora tô vendo de comprar o Play 5, é isso. Acabou minha lista. Mas não é pequena também, não. Mas o videogame que eu mais joguei, os dois foram Super Nintendo e 64. Mesmo com esses que eu jogo quase todo dia. Eu joguei muito. E era emprestado. Era do meu primo Henrique, e depois apareceu um de um camarada aí que não queria usar o Nintendo 64, e ele falou, pega pra você. E ficou em casa eternamente. O botão do reset não resetava mais de poeira, assim, né? Vocês conheceram lá em casa. Não resetava, então eu joguei isso aí. Mas... O Xixi, uma vez, eu fui na casa dele, a mãe dele começou a arrumar os bagulho dele lá. Pô, os caras tinham uns consoles perdidos, tinha um Atari, tinha um Mega Drive.
que alguém deu pra eles. Eu falei, mano, Então, vai tomar no cu, isso aí vale é. dinheiro pra caralho. Eu olhei aquilo e já pensei em vender já. É. Eu lembro que a gente teve um Master System, que é coisa do meu irmão, eu não sei de onde veio, a gente jogou, apareceu lá. Um Mega Drive que veio da casa da Veva também, porque os filhos cresceram, não pararam de jogar, só o Maurício jogava, que era o mais velho, ficou lá. O 64 desse camarada aí, que eu nunca mais vi ele, enquanto ele veio no bar, eu falei, cara, eu te devo um videogame. Ele, caralho, Xixi, esquece isso. Então não devo mais, que tava lá, eu tava gravando, eu gravei. Esqueceu mesmo. O Henrique Machite emprestou o cube dele já, várias vezes, jogamos muitas vezes. Essa história de eu fazer FIFA aí vem dele. O I Ficou dele meio que eu estranha. sorteei. Essa frase ficou meio estranha, né? Emprestei ele o cube adora- dele. Ele adora emprestar o cube, dar o cube. Ah, eu não dava, não, eu emprestava. E aí, Senão os caras relaxam, né, mano? Se der, o cara relaxa. Peladinho? O cubizinho Então. peladinho? Não, peladinho não, tinha vários jogos. Vai tomar no cu. E 4 controles. O cube era legal que era um mini CDzinho, né, cara? Da mídia, né? Nintendo Era Media legal. Disc. Era legal, mas não era, né? É. Porque o PlayStation 2 entrou com a jeba do. Nossa, arregaçou a eternidade com aquela Não, mídia roxa lá. Foi o que o Caio Nossa. comentou antes da gente começar a gravar, da A gente pirataria, vai- né? Acho que a gente vai chegar lá, vai ter que falar de pirataria. Não, vai. Não tem como. Até- Vocês lembram, assim, de qualquer console que vocês tiveram na época, aquele jogo que marcou pra caramba, assim, que você fala, puta, comprei o jogo ou aluguei Sim. o jogo, que era Mas foda. vamos ouvir a lista do Henrique primeiro. Ah, é verdade, falta a sua, Henrique, desculpa. Minha lista. Tive 2 Ataris. Um verdadeiro, da Atari mesmo, e o outro farceta. Aí eu tive um Nintendinho, que também quebrou. E aí eu comprei um Turbo Game. Turbo Game foi um rolo, na verdade. Acho que foi um rolo numa bike. Uma merda assim. Porque Rolo, pode crer. nessa época a gente fazia rolo com tudo. Com videogame, com bicicleta, com fita, com qualquer merda, né? Fazia rolo. E desde essa época eu já fui exercitando minhas habilidades de Roleiro. vendas. E a gente não tinha dinheiro para ter todos, então era isso. Vendia um para comprar o outro. Depois eu tive um Mega Drive. Mega Drive não, tive um Master System. Master System compacto, foi acho que a última versão que eles lançaram. Foi aí que eu tive contato com o Sonic. Era o Master System 3, não era? Era o Master System 3 já. Ah, tinha Master numeração. System 3 Nossa. compacto. A diferença eu acho que era o hardware só. Porque os jogos eram os mesmos, a entrada era a mesma. O Nintendinho tinha essa punhetice de 62 pinos e 74 pinos. Que um era a versão japonesa e a outra era a versão americana. Os caras evitar a pirataria, que obviamente não deu certo. Mas tudo bem, eles tentaram. Depois do Master, eu tive eu tive um Mega Drive por uma semana, eu acho. Uma semana ou 2. Que daí eu fiz um rolo e peguei o Super Nintendo. O Super Nintendo, esse eu fiquei um tempão com o Super Nintendo. Aí depois do Super Nintendo tive um Neo Geo CD. Porra, o Neo Geo CD era muito foda. Porque Era tinha, muito bom. Porque tinha os jogos que você jogava no fliperama. King of Fighters, Metal Slug. Samurai Showdown. Puta que pariu, meu irmão Esse é era foda. fissurado nessa merda. A gente foda. tinha e comprou, acho que uns 4 ou 5 jogos. O problema é que a gente não contava com a astúcia do negócio, né? Naquela época, os videogames com CD eram muito lentos. Então você jogava King of Fighters, 3 contra 3. Cada partida que acabava, ficava uns 3 minutos de loading pra próxima. Nossa, era verdade. Nossa. Demorava pra caramba, né? Jesus Christ, era uma desgraça. Você enjoava de jogar, porque você enjoava de esperar, na verdade. Essa era a vantagem do cartucho, né? Mas era muito bom. Bom, tive esse cara aí. Aí eu tive o PlayStation, não, PlayStation ainda não. Tive Nessa época que você tinha o Neo Geo, eu me lembro que tinha uma locadora na Nova Vinhedo, ali perto do Aquarius, só de game, que a gente ia lá só porque eles tinham 3DO pra jogar lá. Lembra do 3DO? Eu lembro. 3DO, Era um lugar pode que crer. depois virou uma lan house lá. Isso. Ah, olha só. Eu lembro desse lugar, eu ia lá também.
Bom, aí depois Mas eu era tive... raríssimo gente que tinha Neo Geo e 3DO. Era, eu não conhecia ninguém que tinha, não Eu conseguia também não, trocar nunca jogos conheci. porque não conhecia ninguém que tinha. Porque era caro. E Eu acho que sim. nessa época ainda, eu comprava tudo com meu irmão. Então, eu juntava uma grana, meu irmão juntava outra parte da grana e a gente comprava junto, tá ligado? Ele foi A um dos gente, primeiros consoles a usar CD, não foi? Foi. o Nigel CD, O New Que Geo foi, e hein? o... eu acho que foi o Sega CD, que foi Que você um dos acoplava no primeiros, Mega, né? e o Isso, tinha esse 3DO. lance aí. Tinha um da Philips, que esse 3DO era Panasonic. Tinha um da Philips também que não vingou. Mas esses eu não tinha, não. Aí, o Nintendo 64 eu já não tava mais comprando as coisas com o meu irmão. Já tava comprando sozinho, que o meu irmão já não se interessava muito mais por jogar com a gente. Aí tinha o Nintendo 64. Aí fiz um rolo num PlayStation 1. PlayStation 1 eu não tinha nenhum jogo original. Era tudo jogo pirata. Também. Tanto que no final da vida do meu PlayStation 1, o canhão de luz estava tão fodido que eu tinha que virar ele de ponta cabeça para funcionar. Sei lá por O, quê, mas ele o funcionava Play só 1 assim. tinha que destravar ou não tinha esse esquema de trava? Não tinha trava. Não O tinha. Play Não. 2 já tinha trava, né? Play 2 tinha, É. você tinha que mandar É. destravar. Aí tive esses caras aí, o Nintendo 64, menção honrosa para 007? 007 GoldenEye. A Caralho, gente vai joguei muito. chegar lá, Tô calma, calma. Tá, jogando. então vamos pra lista, vamos pra lista. Depois eu tive o meu primeiro portátil, que foi o Game Boy Advance, com os Pokémon. Ah, boa. Eu Pokémon. nunca tive nenhum Game Boy. Aí eu tive o PSP, o primeiro não, a segunda versão do PSP. Não o Vita, o PSP 14 mil, não sei o que lá. Eu também tinha esse primeiro. O que já era colorido, era um pouquinho menor até. Tive o GameCube é outro que, puta, joguei demais. Foi a única vez que a gente jogou game junto. Uma vez na sua casa a gente jogou Melee, se eu não me engano. O Smash Bros. Smash. Melee, É. Jogamos pra caralho isso aí lá. coisa Foi linda. muito. O, Foi Sma- o muito Smash louco. Bros? É, Smash Bros. Esse jogo é bem Muita legal, treta. né, mano? Aí, Pra então, GameCube. Aí eu fiquei com o PlayStation do meu irmão um tempo. Foi quando eu conheci a série God of War. Depois eu tive o Nintendo Wii e esse foi o meu último. Depois disso eu não comprei mais jogos de console porque eu comecei a jogar de outras formas. Eu já jogava no computador, jogo no computador desde 2006, mas eu só jogava jogo que era velho, porque eu nunca tinha dinheiro para comprar um computador novo e ter os jogos da hora, então eu jogava tudo jogo de geração atrasada. Eu ia comentar isso quando você pulou do Super Nintendo pro Neo Geo, você falou, Neo Geo. Acho que mais ou menos nessa era, eu acho que deixou de ser brinquedo, né? O videogame, eu acho. Porque Sim. já era um investimento mais puxado já. Você tinha que planejar e tal. Porque Já era caro essas paradas. caro. E aí por isso que o lance da pirataria foi a salvação, porque até então eu tinha um jogo praticamente em cada console, o resto era só alugado. Eu não conhecia ninguém que eu podia trocar também. A gente chegou a trocar jogo, acho, Felipe, de Mega Drive, não foi? Jogou, Mas assim, na época emprestava, que tinha né? Mega, sim, a gente emprestava E eu uma já fita do outro. perdi fita, empresta pra um que o cara não devolve, e já perdi um monte assim, essas arrombado coisas que me tinha. roubaram minhas fitas. O cara roubou meu Mario Kart do Game Boy, filha da puta, até hoje não devolveu, nem lembro quem que era. Se Quem quiser que é? ouvir, Fala o você nome vai aí. tomar no seu cu. Não lembro. Filho Ô, da puta, então fodeu. roubado. roubou esse e roubou um Pokémon meu ainda, cuzão pra caralho. Pô. Devolve aí o Tomara arrombado. que você tenha um hemorroida, seu arrombado. De Ele novo, tem, né? Já teve só lá não tá atrás. inflamada, né? Tomara que inflame. O Mega Drive foi o videogame que eu mais tive, assim, durante tempo, né? Tanto que quando eu comprei o 64, eu fiquei com o Mega Drive ainda. Eu acho que eu cheguei a ter, tipo, 4 fitas minhas. Tipo, eu não tinha muito, né? Que eu cheguei a comprar. Porque era caro pra comprar, às vezes não valia a pena. E você comprava aquele jogo que você gostava muito, assim, de jogar. Porque tinha uns jogos que você jogava e dava uma enjoada, né? O dia que a gente comprou o Mega Drive, se eu não me engano, a gente comprou de Natal, mas naquele esquema, pulou presente de aniversário, do meu irmão, enfim. Sim, é. E aí pra fazer, e nesse mesmo dia meu pai trouxe com o Street Fighter 2.
E, se eu não me engano, o Street Fighter foi $24 US. Tenho quase certeza. Foi exatamente isso aí, porque era 1 por 1 ainda, na época. Eu Não, lembro que antes, era bem mais caro. Que não tinha, isso aí era 92, acho. Eu lembro que eu comprei o Street Fighter em 93, 94 agora. E foi um marco, assim, que... Nossa, porque, pô, a gente jogava no fliperama. Beleza. Aí jogava aquele primeiro Street 2 que não tinha os chefão ainda. Só tinha os 8 carinha pra escolher. Aí depois chegou no bar o Street Fighter com os chefões. Aí você apertava o Start pra escolher, mudava a cor. Né? Puta, era uma loucura aquilo, cara. Joguei muito isso aí. Aí compramos o Mega Drive, tal. E aí lançou o Street Fighter pro Mega Drive, cara. Tinha pra alugar lá naquela locadora lá no 9 de julho. Sim, ó, aquela era muito louca, aquela locadora. Sonic Game. Lá na esquina. E aí, puta, fomos correndo pra alugar lá essa porra desse jogo. Tinha uma fita só pra alugar. Eu demorei 2 meses pra alugar esse jogo. Concorrência? Tava sempre alugado, aí você fazia reserva, mas a reserva tava com 2 meses pra frente. Rolava isso mesmo. Isso se a pessoa não ficasse pagando diária a mais, né? Só devolvesse na data certa. Enfim, conseguimos alugar o jogo e alugamos um controle de 6 botões, que já tinha lançado na época. Porque jogar Street com o controle de 3 botões era punk, né? Você apertava Start pra mudar pro chute, né? Era uma loucura. Aí eu lembro um dia que a gente foi pra Campinas com meus pais, aí entrou numa loja lá, não lembro se era Mesbla, alguma dessas lojas, Mapping, desse tipo aí. E tinha o Street Fighter pra comprar, cara. Nossa, mas aí o meu irmão enchemos o saco do meu pai, mas de um tanto, cara. De um tanto. Beleza, comprou a porra da fita. Viemos embora de busão 674. Louco, mano, com a fita na mão. Nossa senhora, cara, chorando, velho. Mas chorando. Cheguei em casa, eu com meu irmão retardado, mano. Abrimos uma fita, ligamos o videogame, colocamos a fita, demos power, uma tela vermelha. Gigantesca, assim, ó. Com uma frase escrita em inglês, ninguém falava porra de inglês nenhum. Vamos pegar o dicionário pra entender mais ou menos ali o que era. Mano do céu. Fomos descobrir que a fita não era compatível. O meu Mega era japonês. O botão do reset era azul. É isso, era o meio roxinho. Então não era o Mega Drive, você tinha o Sega Genesis, senhor. Era o Genesis, isso, Mega Drive Genesis. O americano era branco, né? Era branco o botão. E a fita era americana. Então o videogame não lia. Maluco, pensa uma decepção. Mas nossa, cara, aquele dia... Essa história tinha que estar nas desilusões, cara. Exatamente, cara, não lembrei dela. Nossa, tinha que estar naquele episódio. Eu tenho uma parecida onde a gente tinha acabado de mudar pra Vinhedo. E em São Paulo era tudo, se eu não me engano, 110. E Vinhedo tinha os 2. E eu correndo com o Mega Drive na mão, a TV na mão, Street Fighter na mão, enfiei o... Ih, queimou o videogame! Já queimei vários. Queimei o videogame, velho. Enfim, o final de semana inteiro sem jogar bosta nenhuma. Pra concluir a história, ligamos lá na locadora, nessa Sonic Game aí, que tinha o dono lá que ele manjava bastante. Falamos pro cara, ó, comprei a fita e a fita dá uma tela vermelha e tal. Ele falou, tá, porque... O console é japonês e a fita é americana. Traz aqui pra mim, que eu destravo pra você. Foi a primeira vez que eu vi o esquema de destravamento. Levei o console pro cara. Levei não, meu pai levou, né? Ele levou lá pra trás, lá na oficina dele. Meia hora ele trouxe de volta. Com uma chavinha atrás, cara. Tipo, uma chavinha de pino, assim, ó. Vai pra direita e pra esquerda. Ele falou, ó, aqui pra direita tá o japonês, aqui pra esquerda ele destravou. Puta, cheguei em casa, mudei a chavinha, funcionou. Nossa senhora da Farecida. Mano, é as gambiarra, mano. Os caras abriam um rasgo no bagulho, na carenagem do negócio, botavam uma chavinha ligada na placa. O cara fez perfeito. Ele fez um furinho com uma furadeira pequenininha. Mano, parecia que o botão já era do videogame. Aí, mas olha que coisa louca. Tinha alguns jogos que ele rodava tanto no japonês quanto no americano. Acho que o cartucho era destravado. Um dos cartuchos que eu tive era o Street of Rage, o 2. Então, quando ele tava no modo americano, você ligava, aparecia a tela Street of Rage 2. Você colocava no nome japonês, aparecia outro nome com outro logo. Bare Knuckle. Isso, Bare Knuckle, exatamente. Interessante, não conhecia esses bagulho, não. Não, na América do Sul, putz, o povo é muito criativo, cara, pra burlar esse tipo de coisa. Eu já vi cada coisa, velho. No Super Nintendo, a trava que ele tinha... No Nintendo era a pinagem que era diferente, né? Mas daí os brasileiros, a Dynavision inventou o Turbo Game que tinha as duas entradas, então só escolher.
No Super Nintendo tinha uma trava muito porca, que era um pininho de plástico, bem na entrada do cartucho. Aí o japonês não tinha o vão, aí você punha a fita e ela não entrava até o final. O que você fazia? Pegava um alicatinho, quebrava essa pecinha plástica. Era isso mesmo. Exatamente. O Nintendo 64 tinha uma trava assim, aí você tinha que derreter o bagulho porque não dava pra quebrar. O meu eu derreti. Depois já começaram as travas de região, né? Uhum. Aí já começou a foder. Só foi Era digital, né? Só foi morrer quando começou a sair Blu-ray, né? Tem uma história boa dessa de 220, 127, são duas conjuntas aí. O que acontecia? Meu primo Henrique vinha passar as férias aqui, eu ia passar as férias em Campinas, né? E ele tinha um Super Nintendo e um 64. Então ele trazia. Todo ano ele trazia. Aí meu pai uma vez estava de saco cheio porque ele queria ver TV e nós ficávamos enchendo o saco. Ele falou, ó, vocês só vão jogar se vocês capinar o terreno lá no fundo. Senão acabou a palhaçada, porque essa porra aí estraga a TV. Muito justo. Nós tava lá com energia, né? Falei, bora, rapidão nós matamos isso aqui. Fica frio. Que? Em 2? Dá 2 inchadas aí. Sei lá, isso aí era... isso aí já tinha o 64, isso aí era, sei lá, 2000, por aí, 2001, por aí. 2000, foi isso. E o Gustavo era pequeno, ele era de 95, então ele tinha 5 anos, não participava ainda. Beleza. Aí foi lá, eu e o Henrique começamos a capinar. Logo no começo do terreno, no começo, nós achamos uma nota de R$10, daquela de plástico. Sei lá, voou de alguma janela, algum lugar. Mano, nós olhou aquela nota, nós falamos assim, pô, vamos alugar fita? Vamos lá. Tá no cu desse terreno era R$10, cara. R$10, eu ia passar as férias inteiras alugando fita. Aqui e lá em Campinas, porque ele vinha pra cá, depois ia pra lá. Bora, largamos as inchadas lá, foda-se o brasa. Depois nós corre atrás disso. Fomos no Pinote, velho, do centro até a Aventura Vídeo, a pé, correndo assim, ó, sabe, moleque na rua. Fomos lá, passamos na CMS primeiro, né, que era a rota. Passamos na CMS, depois subia pra Aventura Vídeo. Alugamos lá, lembro até hoje, alugamos os par de jogo, mas alugamos o maldito do Pateta e Max. Difícil, aquela bosta daquele jogo cooperativo. Aquilo lá é um dos melhores jogos, cara, enfim. Aí chegamos à noite, meu pai chegou de trabalho, aí jogou o dia inteiro, né, porque meu pai não tava lá, tava trabalhando, nem minha mãe, ficamos lá. Meu pai chegou e falou, seus caralho, vocês não roçaram o terreno? Ô pai, nós achamos R$10 que foi alugar. Eu falei, que? Vocês estão doidos? Nossa, mano, esse dia ele soltou os cachorros em nós. Resultado, fica umas férias inteiras de jogar videogame. Só fomos ficar lá em Campinas. Beleza, assumimos uma bronca, fomos. Aí lá em Campinas era mais liberal. Aí, mesma história. Anos depois, uns 2, 3 anos depois, o Gustavo já tinha 7, 8 anos. Então ele vinha também para essas férias. O que ele fez com os 2 videogames 110 em Vinhedo? Queimou, ele acordou mais cedo para jogar antes de nós. Ele acordou mais cedo, porque se nós jogamos mais velhos, né, 7 anos de diferença, ele ficava com o controle desligado lá. Foda-se. Nós estamos jogando. Essa era clássica. Aí ele acordou mais cedo. Vocês encontraram, vocês perguntam. Ele acordou mais cedo, ligou um videogame na tomada, que tinha um transformador pros 2. Então ele ligou um na tomada, não deu certo. Não funcionou. Vou tentar o outro. Tentou o outro, queimou os 2. Fica umas férias inteiras sem game de novo. Só que daí, o meu pai tava assim, ó, dando risada. Seus burros! Seus burros! O medo era falar pro Hélio. Falou, Hélio, nós queimou os 2. Nós é burro. Mano do céu, ele ficou puto. Mano, ele ficou puto. E aí a gente ficou uma cara sem 64, porque ele arrumou só o Super Nintendo. Ficou uma cara sem 64. Foi desilusão. Certeza. Podia estar naquele episódio também, isso aí. E as tretas que dava de jogo, mano? Como Era assim? Foda. Não, treta com a mãe? Com o irmão, com a mãe. Eu lembro de uma treta homérica, velho. O meu irmão queria muito alugar o The Avengers, que tinha pro Mega Drive. Lembra, era side-scrolling. De plataforma e tal, né? Beaten up. Isso. Aí tinha Capitão América, o Visão branco, o Homem de Ferro e o Arqueiro, o Hawkeye. E meu irmão queria muito alugar esse jogo, e eu nunca tinha visto esse jogo.
Ele tinha jogado na casa de um amigo dele, falou que era legal pra caramba, tal. E também nunca tava disponível pra alugar, né, velho? Isso aí, a locadora tava sempre alugada, essa porra. E um belo dia fomos na CMS e o jogo tava lá. Só que era o meu dia de alugar, de escolher a fita. E ele, meu irmão, ficou doido, mano. Pega o jogo e tal. Eu falei, não. E aluguei um outro jogo lá que eu gostava, cara. Eu não vou lembrar o nome agora. Que era de luta. Você fez só pra irritar. Pouco importa que jogo que era. Era Barbie, sei lá, né? Não, mas era um jogo que eu gostava. Não era legal pra caramba, mas eu já tinha jogado e queria jogar de novo. Era um jogo que tinha uma esfinge, tinha um rinoceronte. Puta, não vou lembrar o nome do jogo. Era um joguinho de luta tipo Street Fighter, só que bem pior. Bem pior, assim. A jogabilidade, o gráfico. Era muito ruim. Nossa, sei exatamente qual que é esse jogo. Mas não lembro o nome. Nossa, meu irmão. Me vieram 3 nomes de jogo B, assim, lá do B na cabeça, mas não esse. Darkstalkers, não é não, né? Não, bem antes. Não, tipo, tinha uma. O Street Fighter lançou essa. Como se fosse esse template, né? E várias outras companhias tentaram replicar. Então tinha Power Athletic, World of Heroes. Esse era do Miguel. Vários jogos assim, e, meu, eles tentavam, eram um knock-off do Street Fighter, né? Alguns eram até legais. Art of Fight era muito bom, Fatal Fury era bom. Sim, não, esse sim. É que esse que eu tô falando era um joguinho bem mequetrefe de luta, assim. Tinha um boxeador, tinha esfinge, Isso. Um que era meio, usava o garfo do rei do mar lá, tridente, o tridente, enfim, exatamente. Garfo do rei do mar. Gostou? O que fizeram com o Poseidon, mano? Garfo do rei do mar. Quem é o rei do mar aí? O que é de isso? tudo, Um garfo? O pior de tudo é que eu pensei Trident, e aí eu falei, como que eu vou falar isso, tá ligado? E é tridente, né? Vai tomar no cu, né, É complicado, essa tradução é complicadíssima. É foda, bicho. Leva anos pra dominar. Aí esse dia meu irmão brigou comigo pra cacete, cara. Nossa, me xingou pra caralho, mano. Nossa, falou um monte. Aí não alugamos o jogo, né? O The Avengers. Aí depois, numa outra ocasião, conseguimos alugar o The Avengers. Aí eu falei, desculpa. O The Avengers é muito mais legal. Perdão. Cara, isso aí não dava pau em casa, não. Eu e meu irmão, a gente tinha exatamente o mesmo gosto para jogo. Até hoje a gente gosta das mesmas coisas. Não dava pau, não é que deu pau. É que eu não conhecia o jogo, nunca tinha visto. E ele queria alugar de qualquer jeito. E eu nem sabia que jogo que era. E eu queria alugar aquele lá que eu já tinha jogado. Aí a treta foi essa. Mas depois que eu conheci o jogo, eu falei, pô, não, realmente é bom mesmo. É legal pra caramba. No fliperama é mais legal ainda. No fliperama tinha gente que saía na porrada. Não, as versões de fliperama era sempre muito melhor. Claro. Sim. Tinha mais capacidade Sim. o game. Era uns cartuchão, né? Cartuchão dedicado. Era tipo um vinil, né? E o fato que quando finalmente chegou, a gente começou a ter, no final dos anos 80, começo dos anos 90, no exterior, os fliperamas estavam mortos já nessa época. A gente ainda rolou até bem os anos 2000 e tal, porque chegou bem depois. Mas quando a gente começou a ter acesso a ter os jogos em casa, a gente ainda pegava versões dos jogos que eram feitas para comer suas moedinhas, né, velho? Porque os jogos eram muito mais difíceis do que eles precisavam ser para fazer você gastar grana. Aí você comprava o jogo, levava em casa, tipo, famosamente Battletoads. Vai tomar no cu. Exato. Nossa. A fase da motinha, vai tomar no cu. Como é que você vai... Não, tem uma fase do Battletoad que tem uma única janela de frame que é descendo 0,3 milissegundos. Se você não acertar, é game over, tiozão. Exato. Não, e tinha muitos jogos muita assim. roubalheira, cara. É muita roubalheira. Tem até aquele documentário na Netflix lá, o GBK, não sei o que, não lembro o nome do documentário, que é sobre videogames, né? Que os caras falavam que eles programavam o fliperama pra você não conseguir ganhar. Era muito difícil. Era pra você comer Metal ficha. Slug é impossível. Metal Slug. Joguei muito no fliperama. Ghosts and Ghosts. Vai se foder. Difícil pra caralho, velho. R-Type. Esse jogo de navinha. Nossa, é verdade. Aí você pegava, por exemplo, quando você ia jogar jogo de luta, né? Você passava os 2, 3 primeiros assim, porra, claramente a dificuldade é lá em cima quando vai chegando perto da última luta, né? Pra você zerar o jogo. Sim, fica você muito pegava difícil.
o último chefe, assim, tipo de X-Men versus Street Fighter, por exemplo, ou esse tipo de jogo, nossa, o último era bizarro, assim. O, o, Deletava a sua vida em 2 segundos, filha da o, puta. o Street Fighter tinha o esquema quando você começava a jogar, ele ia na ordem, na filinha, assim, né? Tipo, caía um primeiro adversário, ele ia seguindo a fila e até voltar pro outro, que seria o último, né? Quando o Ryu era o último que você tinha que lutar antes de ir pros chefões, pro Balrog, maluco. Você falava, fodeu. Já era. Tipo, era mais difícil que ganhar Era mais difícil que ganhar do Bisão. Quando o Ryu era o último, cara, já era. Desencana que você não vai ganhar dele. Era Hadouken pra tudo quanto é lado, mano. Putz, tinha um fliperama no aquário que saía uns cartãozinhos quando você fechava o videogame. Isso! Puta, você lembra? Tinha um monte daquilo, aquilo era muito legal. Foi Era Street Fighter vs X-Men na época. Puta, bom por bosta. Acho que as 3 máquinas dessa fase era essa que você falou. Se eu não me engano, tinha Art of Fighting também. Desculpa. Virtual Fighter e Tekken. Tekken, primeiro. Sim. E tinha o King of Fighters também. King of Fighters 97. Toppers. 97 é legal. Essa fase era muito legal. Difícil pra cacete King of Fighters também. Pra caralho. Na máquina. Eu lembro do Tekken quando saiu o capoeirista lá. Como é o nome dele? Eddie Gordo. Eddie Gordo. Puta, todo mundo só jogava com só fazer isso aqui que você ganhava. Fácil. Você ia dava uns golpes para tudo que era lá, só não parar. Se você parar, você apanha. Era só bico de papagaio e benção. Tekken 8, hein? Tá pra sair. Olha lá. Louco demais. Perguntinha, extrapolando o tema. Como que a cultura gamer extrapolou a vida de vocês? O que de interessante vocês têm que vocês notaram que saiu do universo do videogame para a vida real? Eu vou dar um exemplo. Camiseta de jogo, brinquedo. Eu fui em São Paulo assistir um concerto uma vez, que chamava VGL. Era só músicas que tinham em videogame. Achei fudido. O que vocês têm de lembrança de coisa de cultura gamer que extrapolou o videogame que foi pra vida, assim? Vocês têm alguma coisa de antigamente? Notável? Porque hoje em dia tá em tudo que é lado, cara. Filmes. Os filmes estão aí pra não deixar a gente mentir, não é mesmo? Cara, a internet é o que é por causa de games, cara. Não, a internet é o que é por causa de pornografia. Bom, mas o que é mais rentável, pornografia ou games? Isso aí a gente vai precisar analisar, hein? Não, velho, é fácil. Pornografia você pega grátis. Não, seu louco, não existe nada grátis. Não? Não existe nada grátis. Alguém tá pagando. Então tá, mas o mundo dos games, hoje em dia, é difícil você encontrar alguém que não é gamer, porque o maluco que vai jogar no celular, dentro do trem, por 15 minutos por dia, é gamer, cara. Todo mundo joga. Hoje, o meu perfil é esse, é gamer mobile, né? Que é só no celular. Meu perfil é que é um dos mais rentáveis, né? Por causa justamente da facilidade. Todo mundo carrega um console no bolso hoje em dia. Mas tem alguma coisa que extrapolou? Algum evento que você foi? Cara, eventos assim, tipo, eu fui várias feiras, eu já vi orquestra também tocando só trilha sonora de jogos, alguns até específicos, tipo só trilha sonora da Nintendo, ou coisas do tipo e tal. E aqui rola muito desse tipo de coisa. E quando eu tava viajando por outras partes do mundo era mais difícil porque era sempre temporário, então eu nunca tive muito dessa oportunidade de ver coisas, né? Que extrapolava os jogos e tinha impacto na minha vida. Pô, a primeira coisa que me veio na cabeça quando você falou isso, eu fazia amizade com gente que eu sabia que gostava de jogos só pra falar de videogame. Tipo, eu ia pra escola só pra falar de videogame. Era uma muleta social. Exatamente. Com certeza, cara. Cara, eu ia pra escola só pra falar de videogame, eu não tava nem aí pra ir pra escola, tá ligado?
Isso era fato porque, pô, a gente juntava a galera na casa dos amigos pra jogar game, cara. Eu lembro Sem quando dúvida. quando eu comprei o Street Fighter, no dia que eu consegui destravar ele, né, que começou a rodar em casa, mano, chamou a galera pra ir em casa. Isso aí eu não sei. Nunca chamei ninguém pra jogar videogame, não. Nem eu. Não, né? Nem No sei nosso- o que é isso. No nosso Imagina. prédio. No nosso prédio a gente era o único apartamento que tinha Street Fighter. Porra, fazia fila, moleque. Ô, Xixi, qual foi o jogo que começou os games? Qual foi o jogo que começou os games mesmo? Que nós marcávamos de jogar game? Foi Mario Kart 64? Oh, com certeza. Puta que pariu. Eu me lembro Com um dia que eu certeza. fiquei na casa do Marcão. O Pedro, primo deles do Rio, tava de férias pra cá. Nesse mesmo esquema que o Xixi fazia. A gente jogou 14 horas seguidas de Battle do Mario Kart 64. Caramba. Eu fazia isso com o Daniel, lá da Aventura, né? Nosso amigo Daniel. A gente marcava umas jogatinas lá também. Ah, não, voltou. Ah, tava suando essa porra desse nariz de novo. Achei que tinha desmaiado. A gente marcava umas jogatinas na casa dele de madrugada. Madrugada, assim, ia lá umas, tipo, 8, 9 da noite, mano. Puta, saía de lá às 5 da manhã, cara. Jogando. E vocês dois monte de têm jogo. alguma coisa que extrapolou os games? Que foi pra vida? Eu tenho. Fala aí. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu acho que cabe a análise. Camiseta, essas coisas, sempre tem uma camiseta aí e tal, que você usa, né? Beleza e tal. Sempre tem uma do Zelda, uma do Mario, sempre tem. Do uma. Zelda. É, Mario do Zelda. Verde. Só que, cara, desde quando a gente fazia game lá na sua casa, Henrique, olha só, né? A gente juntava uma galera que já saía junto, ensaiava junto, fazia tudo junto, pra jogar game numa TV de 14 polegadas com a tela dividida em 4. Então, Tinha era isso isso. mesmo. Era isso. É isso. Mario Kart, 14 polegadas, cada um no seu quadrante. Sei lá, dava 10 centímetros por 10 de tela cada um. Não, vai. Por aí. O celular hoje tá quase do mesmo tamanho. O que eu acho que, cara, beleza, rolava isso naquela época. E a gente era, cu e carça, era tudo junto, né? E aí, depois veio os moleques do FIFA. Desde 2014, os caras, nós toda quinta-feira joga FIFA, né? Que legal. A gente extrapolou, naquela época, né? Com essa galera, a gente jogava eu, o Little, a Mônica, a Valéria, o Marcião, chegou aí uns dias, meu irmão, que nem videogame gostava de ir, mas o que extrapolou, que eu acho que trouxe pra vida? O social, né? Você cria essas relações. Os meninos do FIFA, que a gente faz game desde 2014, os caras vai nem pra jogar game. Os caras jogam o jogo do campeonato porque, é a tabela, né? Tem que jogar. Que bosta. Quer que acaba rápido. Vai trocar ideia, tomar ceva. Então, mano, videogame é desculpa, cara. Videogame é desculpa, desde aquela época. Beleza, eu sou mais competitivo, eu queria ir ganhar e esfregar na cara do Henrique. Toma, seu trouxa. Perdeu, vai lavar louça, ô besta, idiota. Mas pra muita gente do ciclo daquela época e de agora, é o social, mano. É tomar uma ceva, falar mal do patrão e pau no cu do resto. Jogar videogame, para, que ideia besta. Acho que extrapolou, velho. Nessa toma, só concluindo. Nessa tomada, velho, eu conheci o Doug em 2014. Eu já fui padrinho de casamento do cara e padrinho do filho dele. Pode crer, que top. O cara não tem 10 anos. Então o game trouxe pra minha vida são essas relações. Mas mesmo não tendo tanto tempo, a intimidade foi tão grande que você entrou na vida dele de um jeito que é permanente. Isso, por causa do game. Foi por causa do game. Falei pra ele, ó, vamos juntar em casa e jogar um FIFA. Nem é um jogo tão da hora. Mas só vai por causa da ceva. Meu primo Henrique, eu tenho uma relação de irmandade com ele maior do que com o meu irmão dessas coisas assim. Porque a gente jogou videogame junto, muito, mas muito, todos. Fui assistir o filme do Mario, eu chorei, lembrando do moleque que nós passou da infância. O que o game trouxe pra minha vida foi isso aí, cara, essas relações. Sem dúvida. Eu fiz muito isso com o Caio, né, mano? A gente fez muito isso anos e anos da nossa vida, né, cara? Foi. Época de férias, eu ficava na casa dele 15 dias. Isso porque era 1,5 km de distância. E depois ele ficava os outros 15 dias na minha casa, né? E, mano, era madrugadas e madrugadas jogando tudo que dava, cara. Puta, era bom demais. Aí, foi o que você falou, o game nem era o tão importante, era legal, a gente jogava. Mas as outras histórias, né, as conversas, depois ia na madrugada comer alguma coisa na geladeira lá, fria mesmo, pegava uma pizza gelada e ia comer 3 horas da manhã. Puta, era muito foda. Mano, cara, e não era só isso. Era encher o cu de coca, chocolate e porcaria.
E o que vocês jogam ainda hoje? Antes da gente entrar nisso, eu ia só falar assim, eu tive uma experiência meio que reversa a essa de construir relações sociais e tal. Você Porque construiu relações? eu nunca tive relações. Eu cresci muito, muito sozinho, cara. Meu pai saía de casa muito cedo, não voltava até praticamente a hora de eu ir para a cama quando eu era criança. Minha mãe sempre teve 2 trabalhos, trabalhava em 2 períodos e tal, e eu passava muito tempo sozinho. Meu irmão, 5 anos mais velho, a gente nunca fez nada junto por causa da diferença de idade. Até, tipo, ele tem 15, eu tenho 10, ele tem 13, eu tenho 8, ele tem 18, eu tenho 13, Vitor, não, tipo, Não entende, batia, né? não, a gente não Os quer fazer interesses coisa não junto. batiam. Até por causa da dinâmica escolar, né, tal, é muita diferença entre um e outro. Então eu me lembro de, até a metade da minha adolescência, assim, eu passava muito tempo sozinho, muito tempo. Porra, cara, filmes, livros, comics e games é o que eu tinha. Eu passava, assim, muito tempo jogando. E hoje, tipo, tendo feito essa escolha de morar no exterior e tal, meio que te afasta de muita gente também, porque é meio inevitável, né? As pessoas vão seguindo o caminho delas na vida e tal, e é uma troca que você faz quando você se distancia da onde você é, das pessoas que você conhece. Puta, é uma parte integral da minha vida hoje em dia ter os games como minha válvula de escape. Como não só entretenimento. Bom, hoje em dia é diferente porque eu estou estudando para ser game dev, então a minha relação é um pouco diferente, mas por muito tempo foi assim, aquele espaço de saudável que eu tinha, sabe? Para fugir de estresse do dia a dia, da vida, de relacionamento, enfim. E eu não jogo online, eu jogo sozinho. E eu adoraria ter um grupo assim, igual que você tá descrevendo, Xixi. Porra, pra se encontrar uma vez por semana pra jogar game, puta, ia mudar minha vida se eu tivesse isso. Isso é legal pra caralho. Eu ia lá pra jogar FIFA e nem jogava. Então, Foi. que legal. Eu já fui lá Foi. e Olha. nunca peguei no controle. Só ia pra beber cerveja. Que massa. E os caras, mano, cada ano que passa a gente tá falando, vamos beber menos, vamos beber menos. Possível, cara. Juro, era 6 latinhas cada um lá pros 2015, 16. Agora é 8 cada um, mais uma caixa de chorinho. É assim, né? Juro pra vocês. Toda Então você quinta-feira tá- tem uns 2 anos, é 4 da manhã. 4 Nossa. da manhã. Cara, é insano. Mas Então bom, você tá colocando a sua culpa alcoólica no videogame, é isso? nas companhias, né? Aí você não bebe sozinho. Mas o culpado sou eu, né? Sou sempre eu. Porque Não, eu mas, compro ó, minha casa. Quando eu vim pro Canadá, eu meio que larguei todos os meus amigos aí. Eu tenho a família da minha esposa, que agora é minha família também. Meu cunhado, minha cunhada e os sobrinhos, e o Dudu, e mais um outro brother que mora com ele. Só. E aí, meu filho, eu diminui muito a quantidade de álcool que eu bebo, mas não tem noção. Não dá uma cerveja por semana. Não dá uma cerveja por semana. Lá no Xixi era isso aí, era 8, 10 por quinta-feira. A gente tem que E fazer mais começava conversas online, então, pra tomar umas, né? Porque quando a gente conversa online, a gente toma umas, né? Eu acho que é uma boa ideia. É menos quando nós gravamos, quando nós gravamos é ruim. Não. Eu tô tomando Não, aqui suco de milho, tá? Não tem álcool, tá bom? Mas teve outras. Essa pergunta me pegou de surpresa, pra falar a verdade. Teve outras coisas que dá pra dar de exemplo. Vocês já quiseram cortar o cabelo igual um personagem de videogame em particular, por exemplo? Esse tipo de coisa? Porra, de videogame não, mas de série de TV já. Eu já cortei o cabelo igual o Solid Snake. Ficou uma bosta. Porque é um mullet do caralho, horrível. Aí tive que raspar a cabeça depois. Eu treinei karatê muitos anos da vida, né? E o meu sonho era cortar as mangas do kimono pra ficar igual o Ryu, cara. Mas em nenhum lugar que eu treinei deixavam. Kimono era caro pra caralho. A manga do Ryu, se não me engano, não é cortada, ela é arrancada. É rasgada, é rasgadora. A do Ken é costurada, assim, Isso, mas é a do porque tinha Ryu mais E tinha dinheiro pra pagar o costureira, fazer a barra pra ele. É rico, playboyzinho. Ele é playboyzinho. Mas o Ryu hoje em dia vai de chinelo também, viado. E chinelo de Havaiana de pau ele vai. É Havaiana de pau, cara. Velho de pau. Eu acho que a gente devia
ir naquilo que você tinha sugerido, Henrique. Que você tinha falado que jogo marcou época, os seus jogos favoritos e tal. Alguma Não, coisa ainda não assim. cheguei nos jogos favoritos. Eu perguntei o que vocês ainda jogam hoje. Ah, tá. Ah, O Candy Eu vou. Crush vale? Claro, Vale? Então, de vale. vez em qualquer quando. jogo vale. Quando eu vou dar uma cagada mais demorada, eu bato um Candy Crush ali de vez em quando. Então você tá na mesma categoria de jogadores que eu. Jogadores de plataformas móveis. Casual. Exato. Eu jogo Brawl Stars, tenho time, tem clã, é tudo online. Aliás, eu devia estar jogando com eles, eu vim fazer a reunião com vocês, mas os caras devem estar putos que eu não joguei ainda o desafio da semana lá. Ah, esse é Clash of Clans. Não, chama Brawl Stars. Ele é do mesmo fabricante do Clash of Clans. Ah, tá. Não, que eu já vi propaganda, então eu imaginei que fosse parecido. É legal. É a única coisa que eu jogo mais hardcore, assim, que eu gasto um tempo da minha vida pra isso. Eu jogo alguns joguinhos desses de celular com o meu filho, com o Apollo. Ele gosta bastante de alguns joguinhos. Tanto que eu tenho um celular que eu não uso, fica com ele. Deve ter uns 30 jogos lá. Aí ele vai revezando. Aí às vezes eu jogo com ele, mas é tudo joguinho bem infantil. Mas ele tá pegando as manhas, ele tá jogando legal, tá aprendendo a jogar. Então logo em breve eu vou comprar aquele pendrive que você liga na TV direto. Eu comprei essa porra aqui no Canadá, Que vem. é da hora. 11 mil jogos. Que legal. E eu Mas quero... isso é legal pra jogar em galera, viu? Tem que jogar então. sozinho, não é legal não. Mas com a minha moleque, ideia, quando pô. ele tiver maiorzinho, eu passar todos os jogos que foram importantes pra mim, assim, eu quero jogar com ele. Street Fighter, Sonic, Mario, Battletoads, Tartaruga Ninja, Mario? Street of Rage, Que Mario, Mario? o do bigodinho. Bigodinho. E aí, Urina, o que você tem jogado hoje em dia? Maior abertura de animação da história, o lançamento do Mario, né? Sim. Cara, Desbancou Frozen. Fudido, filme fudido. Não tem nem o que Eu não falar. assisti. Pô, não viu tô ainda, louco cara? pra ver. A musiquinha Tô louco do pra ver. Jack Black, Peaches, tá em Não. 86º na Billboard. Uau. Nossa. Legal. Vai tomar no cu! Música filha da puta! Peaches! Mano, muito bom. Eu assisti dublado, eu não vi o legendado ainda, vou ver se eu acho. Eu vi dublado também. não, veja dublado. Veja o original também, porque provavelmente é outro filme, cara. Eu vou ver se eu Sim. acho aqui. E aqui eu não vou conseguir ver o dublado tão cedo. Não, mas aí eu vou te passar um link, fica tranquilo. Não, Você porque passa dá cagada. Dá cagada isso aí. Não, é um site, fica tranquilo. Não é. É free. E aí, Urina, o que você tem jogado hoje, hein? Cara, eu tô jogando FIFA, porque tem que jogar, senão você perde, e aí você perde, você é zoado, e aí pau no cu. FIFA é uma seita, você tem que jogar lá no dia do campeonato, e quem não treina, toma na tarraqueta. Então, como eu quero ganhar... E tem a cerveja pra tomar, né? Então, e esse é outro problema. E tem que aprender a jogar bêbado. Tem uns putos que não bebem, estão lá em cima, porque os caras vão jogar o terceiro jogo, então são. E nós já tá não. Não, isso aí é doping. não. Vai tomar no cu. Doping. Não, a gente caga a regra também. A gente vai criar a regra antidoping. Tem que ser. Você tem que ter o limite ali. Você tomou 2 ou 3, então você não classifica pra essa partida, tá O ligado? cara não quer tomar ceva, ele vai virar uma cachaça antes de jogar. Se vira. Isso. Boa! Não, tá em pauta, tá em Interessante. pauta. Bom, então, FIFA, que tem que jogar, que eu parei de treinar uns tempos aí, comecei a perder, então agora eu voltei a treinar. E aí você tem que treinar online, eu acho uma bosta jogar online, eu detesto, mas... Também não Nossa, gosto. do ofício. Não curto, fico nervoso. Eu penso que é um pivete de 12 anos lá, vejo lá o nick do cara é 15. Cauã, underline 15. Mano, o cara nasceu em 2015, mano, tá ganhando de mim? Enzo Vitório. Aí não dá. Enzo. Aí, dá. tô jogando o Fifinha, aí eu sempre jogo um one player e tal, assim. Então eu tô jogando Ghost of Tsushima. É sensacional. É um dos mais lindos, assim, de cenário que eu já vi. A história da invasão uma ilha do Japão lá. Puta, é animal. Diretor Tenho minhas ressalvas. do John Wick vai fazer a versão pro cinema. Cara, é muito da hora. É muito bom. Animal. Aí tô jogando esse e o Mario Kart, porque os caras conseguiram dar vida infinita pro Mario Kart agora, né? Você paga lá a assinatura e os caras lançam a pista a cada 3 meses, lançam 8 pistas. Puta que pariu, velho. Nunca mais Mas acaba. você sabe que porra é essa, né? Sabe por quê? Por causa do Mario Kart Tour. Eu jogava o Mario Kart Tour. É a mesma engine de todos eles agora. Eles conseguiram fazer isso e unificar. Eles testam as pistas. A cada 2 semanas eles renovam
a temporada, né? Vai testando as pistas. E como a revenue deles é boa lá, o feedback deles é bom pra caralho lá. Sabe se funciona, se não funciona, os bugs, onde vai dar pau. E os caras têm material infinito agora pra lançar Mario Kart. O resto não tem, não Cara, vai parar mais. Viu, E mas aquela- o Mario Kart, ele é um jogo, se você joga com a galera, o Mario Kart 64, por exemplo, que você põe 4 controles pra jogar, as mesmas pistas. Você joga pra sempre, cara, porque é um jogo muito legal, muito divertido. É Não, muito competitivo. É animal. Você pode É jogar animal. ali o resto da vida o mesmo jogo. Não, o resto da vida não, porque o controle do 64 quebra. Ele quebra. Né? Ah, mas hoje em dia você já compra a pecinha lá e você mesmo troca, filho. Já vi isso aí. Mas Aquela Mario- analógico não fica mais molengato. Nossa, que desgraceira aquele analógico. Mas também É, hoje os caras imprimem o bagulho, que sai o troço impresso certinho já pra você jogar. Mario Kart é aquela punhetice, porque assim, você joga infinitamente pra ganhar todas as estrelinhas lá no 150 contra o PC, e só que você tem que jogar 3 meses, né? Porque o maldito vai jogar o casco azul quando estiver na última curva. E vai, Sem um dia você engana o algoritmo. Você Sem fica nessa, dúvida. cara. Você dá o seu melhor, só que, mano. Eu vi- o Bowser tá- com o carro mais pesado, não consegue nem correr, ganha de você. Esse é o mesmo problema do Mario Kart do celular. Você tem que jogar uma quantidade de vezes para você cair naquele 0,5% de possibilidade de você conseguir fazer uma pontuação boa. E aí não é habilidade, é sorte, cara. Não. É isso. E aí uma Mano, hora, eu perco uma hora tempo. cansa. Eu perco tempo jogando Time Trials ainda, achando que eu vou melhorar meu desempenho. Ah, vem o casco azul, cara. Não vai, é sorte. A gente fala É assim, o- vamos jogar o Tomar no Cu? Que é o Mario Kart. Ah, tomar no cu. Ah, tomar no cu. Ah, tomar no cu. Ah, tomar no cu. É só isso, cara, o jogo o dia inteiro. Tomando Cara, cu 8. Mario Kart eu joguei no Super Nintendo e nunca mais joguei. E agora eu tenho no Switch o 8, né, também. Nunca tinha jogado, veio com o meu Switch, pra falar a verdade. Porque é uma daquelas coisas que eu não tenho muito interesse em jogar sozinho. Seria legal jogar com galera, né? Aí eu viajei, fiquei 6 meses viajando, agora até pouco tempo atrás, e a única coisa que eu levei foi o Switch. E onde eu ia, que alguém queria jogar 1 horinha, 2 horinhas, a gente tem essa facilidade de poder jogar, ter sempre 2 controles na mão, né? E cara, o equilíbrio do jogo hoje em dia é foda, velho. Porque a pior coisa que você pode fazer no Mario Kart é ser o melhor na pista. Porque se você tá em primeiro, você se fodeu, tá ligado? Você tem que conseguir ficar ali segundo, terceiro até o finalzinho. Acho que é a melhor estratégia para ver se você fode o primeiro na última reta, porque acontece toda hora. E é legal porque é o equilíbrio que eles na última volta. é, A última volta é uma desgraceira. Uma desgraça. e o equilíbrio que eles fazem é muito louco, porque o balancing, né, eu quero dizer, do gameplay, porque a molecada que nunca jogou na vida vai desempenhar mais ou menos bem se você, tipo, se você jogar normal, né, se você bater em tudo e não souber nem onde é acelerador é diferente, mas... Mas você já viu o pro player jogar? Sim, é outros sim. 500, mas eu tô dizendo, mas se a gente o falar cara de... o cara estuda a hitbox dos personagens. Claro, Vai tomar no cu, não tem como. cara. Mas se vocês forem falar de pro mesmo, qualquer jogo que você vê um pro é impressionante. Qualquer jogo. Sim. Porque, pô, se você for É entrar um nível no... de dedicação que vai se fuder, cara. Cara, 8 horas por dia ali é o mínimo que o Esse cara vai Brawl fazer por Stars- anos. Esse Brawl Stars, eu já participei de um campeonato oficial do Brawl Stars. Cara, o primeiro jogo eu ganhei porque deu WO. O segundo, eu tomei uma surra que a gente simplesmente não conseguia fazer nada. Os caras, eles sabem o que você vai fazer só da onde você foi. Vai se fuder, mano. O pro player é um bagulho muito filha da puta. E é isso que você falou, os caras treinam 8, 10 horas por dia, cara. Quando Estudo, saiu mas no o mínimo. jogo. o Mortal Kombat, o último foi 11? Foi. Quando saiu o 11, o Daniel, lá da Aventura, ele comprou na semana que saiu já o jogo. E a gente já foi jogar, pra ver O como que Mauro tava. é jogador de Mario Kart 11. Mario Kart. De Mortal Kombat 11. A gente foi jogar na mesma semana, que ele já comprou online, já baixou o jogo lá na pré-venda e tal, e beleza. Fomos jogar. Aí viu os gráficos, pô, legal pra caramba, bonito, tal. Pô, vamos entrar online e ver se pega alguém pra jogar? Vamos.
Entramos online e entrou um cara lá. Aí eu jogava com o foninho, o headset aqui pra conversar com o cara lá. Mano, o cara entrou jogando de um tanto, cara. Mas assim, dando uns combos absurdo, regaçando, assim, ó. Não consegui tirar 2 socos do cara, mano, na vida ali. Aí eu abri o microfone e falei, mano, porra, o jogo faz 3 dias que lançou, cara. E aí? Não, é que eu tô jogando faz 3 dias. Falei, puta que eu pariu, cara. Puta, o cara. Falei, sem Pois condição, é, faz mano. 3 dias que lançou, eu não fui nem no banheiro ainda. Nem ainda, tô jogando aqui. Mano, o cara tava num nível que era mais difícil que o hard do jogo. Jogando demais, assim. Sem condição, mano. Falei, valeu, abraço, tchau. E outra, é um tipo, como é uma franquia, as habilidades carregam, né, de uma edição para a próxima. Sim, sim. O cara com certeza deve ter jogado várias outras edições antes do 11 também. Ah, já deve ser viciadão no jogo. Mas é impressionante, gente que dedica para ser profissional de game, puta, qualquer game que for, é só você olhar speedruns na internet, tem umas coisas que nem os Jogador caras... de speedrun é um troço É. inacreditável. Eu assisti outro dia, o cara conta a hitbox do jogo inteiro. Não Até, tinha um mas- jogo, rapidão, um jogo ou do Mega ou do Super Nintendo, não lembro, que a primeira fase, se você era jogo de plataforma, a primeira fase, se você vai pro lado esquerdo, ao contrário, você vai direto pro último chefe já? Ah, deve ter. Eu não me Eu já lembro, vi cara. isso aí, cara. Eu já vi isso aí. Então, Deve eu ter. não lembro que jogo Que era ninguém que... vai pro lado esquerdo, aí o cara você fez um warp começa... zone do lado esquerdo. Isso, porque por isso que Super Metroid começa desse jeito, né? Porque ninguém fazia ir pro lado esquerdo. O Não- Super não Metroid você lembrava. tem que ir pra esquerda. Mas pra começar. peraí. Sua lista terminou, Xixi? Terminou, Só- esses 3. Então é o Caio agora. Listinha, Ah, do que você joga hoje em dia? cara, eu também tenho. Eu curto jogo de futebol pra caralho. Eu dei uma boa enjoada de FIFA, eu sempre tenho PES. É o último que eu tinha. Uma pausa. Ô, Xixi, você tá vendo que tem pelo no dedo aqui, ó? Você também tem pelo no dedo, né? Churela. Não, mas ele tem muito mais pelo no dedo. Como que chama? Churela? Pelo Churela. na churela? É isso aqui, ó. Porra, não Tem sabia também, disso? Não Não, tenho, não. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui Mostra a tem- sua aí, Caio. Esse dedo peludo seu aí. Olha isso. Tem bem mais Mistérios da luz aqui meia-noite. também, onde a gente tá, né? Onde eu tô. Ah, é lógico, é lógico. De vocês não tem tanta luz assim, aparece Não, menos. Seu Zé Se não Ruela. fosse a luz, nossa, tava peludão. Eu vou fazer um roteiro de um filme. Vai chamar O Lobisomem Brasileiro na Nova Zelândia. E só aparece os Tá. pelos de dia, por causa da luz. Lubigildo. Vai, termina sua lista aí, ó. Eu nem comecei, caralho. Vai tacar asma, mano. Vai. Pelo Tá no feio, dedo. Didi, essa porra dessa asma. Então, FIFA eu sempre joguei, desde 94, nunca parei. Todos os FIFAs de lá pra cá praticamente eu tive. PES Nossa, praticamente deixa eu todos. deixa eu fazer uma pausa aqui. No FIFA 94, tinha aquele esquema quando o goleiro pegava a bola, ia dar o chute e você ficava na frente com o jogador, batia no peito e entrava no gol. Você roubava Lembra a bola desse? do goleiro. Puta, fazia 15 gols assim, cara. Você roubava a bola do goleiro. Cara, todos os FIFA tem um bug muito sério. Tem. Cara, todos. E tem sempre, desde dessa fase mais moderna, tem sempre um dos skills que quebra o jogo, né? Que é imparável. Aí você assiste um jogo profissional, os caras só fazem skills 5 estrelas, assim, uma atrás da outra o tempo inteiro, não tem nada a ver com futebol, né? Por isso que às vezes eu gosto do PES, porque quando você tá dentro do campo, o FIFA tem tudo de melhor. Até você entrar no campo. Dentro do campo, o PES parece muito mais com o futebol do que o FIFA. E o PES ainda existe? Existe, mas é free to play, né? Eu não jogo esse. Eu jogo o último que eles lançaram, que ainda era um jogo normal, que foi pago, tipo, uma edição normal. Acho que era o 20. O 20, só que aí no 21 eles fizeram metade do preço, é só um update online. Não era um jogo completo. E essa é a versão que eu jogo. Depois disso, eles tiraram 2 anos de pausa e começou a ser free to play. E eu acho que é uma bosta. É horrível. Eu tentei o Alpha, a versão Alpha, antes de lançar, muito tempo atrás, e era muito, muito ruim. Eu já cheguei a ver comercial para 2023, então essa seria a terceira já versão. Então deve ter melhorado bastante já, eu imagino. Mas eu não tem nenhum jogo free to play que eu consegui jogar por muito tempo. FIFA comeu com farinha o PES, pelo jeito, hein? Ah, sim, sem A dúvida. aceitação é maior. Mas Sem dúvida. O PES é um jogo pequeno em comparação.
com o FIFA. O FIFA FIFA já não. envolve outras coisas, envolve grana já, entendeu? Sim, Pra FIFA é caralho. gigante. O FIFA deve envolver até propina se bobear. Que é FIFA, né? FIFA é a sociedade esportiva mais corrupta que existe. Porém, já nesse contexto, o FIFA que foi lançado em outubro de 2022, que é o FIFA 23, vai ser o último FIFA. Já a FIFA, a organização FIFA, a Federação de Futebol, partiu o contrato com a EA por causa das tretas online que o jogo gera. Principalmente porque eles são caracterizados. Tem muitos países fazendo apelo em tribunais para ele vir com um selo de jogo de aposta, para não incentivar a criança a jogar. Então você vai. Caralho, sabia dessas tretas, mano. Então aí o ano que vem vai ser um EA Sports. FC. Agora em outubro, né? EA Sports, mas com a mesma cara, provavelmente, porque os caras também não mudam menu, muda porra nenhuma. E o Alejo vai voltar, então? Não, eles têm a licença dos jogadores ainda. E dos times, mas não e das ligas e tal, mas não é endorsed, né? Não é patrocinado pela FIFA. Mas eles podiam fazer um time, um Dream Team lá com Alejo, Gomes. Mas tem! Cara, no Brasil você encontra camiseta pra vender. Camiseta do Brasil que diz Alejo, essas coisas. Tem. Número 7, escrito em pixel ainda, assim. Tem essas bagaças. Muito louco. Tem. Porra, você encontra pra comprar esses bagulho. Tinha outros nomes também. Como é que eram os outros nomes? Alejo. Gomes, da Silva. Gomes, isso. Eu vim em São Paulo pra vender umas camisetas desse jeito. E quando o negócio do cartucho na época do Super Nintendo foi finalmente pirateado, saía a edição do Campeonato Brasileiro de International Superstar Soccer. Né? Isso era melhor. Futebol brasileiro 96. Sim, soccer de esquina. Que tiro! Que isso! Acaba a lista aí, demônio. Muito pouco de futebol hoje em dia, porque eu jogo sempre sozinho. Tem uma tendência que quando você tá fazendo modo carreira, passa, mesmo no nível mais difícil, passa segundo, terceiro ano, você já não perde mais, enfim. Não jogo muito. Mas eu tenho sempre um jogo, pelo menos, que eu levo. E eu praticamente jogo tudo, cara, que é mais ou menos do meu gênero que eu gosto. Tudo que sai eu jogo. Qualquer AAA, que é muito famoso, eu joguei. No momento, eu tô terminando Demon's Souls, porque se eu for colocar assim como favorito, eu acho que minha companhia favorita de jogos é From Software. Eu jogo... É o único jogo que eu acho que na minha vida toda, estilo de jogo, que eu consigo jogar múltiplas vezes. Cada jogo, eu nunca tive isso, eu nunca fui de repetir playthrough assim, eu sempre jogava uma vez só, a não ser que fosse assim, jogo de luta ou jogo de corrida e tal. Eu gosto de fazer isso com God of War. God of War, por exemplo, o primeiro eu não joguei o segundo ainda, mas o primeiro foi um jogo que eu quis fazer 100% do jogo, porque eu gostei demais da jogabilidade. Eu zerei no normal, aí depois queria zerar na mais difícil, depois queria zerar na God, modo God, né? Aí vai fazendo isso. Aí eu jogava mais de uma vez. Mas pra mim nunca foi muito comum. Os jogos da From Software eu faço, porque eu estudo eles que... eu sou obcecado mesmo com a companhia, com o estilo deles de design mesmo. Então eu tenho sempre um desses jogos na mão, mas alguns deles eu começo do zero e em 4, 5 horas eu termino, hoje em dia, porque eu conheço eles bem. Então eu tenho sempre um jogo de história single player assim famoso jogando. No momento, tipo no Switch eu normalmente jogo só coisa indie, só esses jogos menores, né, com orçamento menor, mas que tem alguns que são fenomenais, mesmo que eles tenham custado nada. Alguns indies são muito mais legais do que jogos grandes que são lançados o tempo todo. E no PC eu guardo só pra first person shooter, né? Pra jogo de tiro. Porque com o mouse e o teclado é muito melhor de jogar. Joga o quê? Valorant? Não, cara, não jogo nada desse tipo. Nada desse tipo. Agora eu acabei de baixar. Não sei se vocês já ouviram falar, uma trilogia que chama Metro, baseada nos livros da Ucrânia, pós-apocalíptico. Não, conheço um trem que passa debaixo das coisas. Não é isso, não? Cyberfrost? Frostpunk? Não. Ele tá zoando com o nome do jogo, Metro. Ah, tá. Não é isso, não. Tá. Não é esse. É Metro de metropolitano, não de trem. Enfim, mas eu sei, eu jogo, cara, eu vou falar assim, eu jogo tudo que seja de um determinado gênero.
Se for assim, AAA, muito famoso, provavelmente joguei. O meu estilo favorito é Soulsborne. Hoje em dia se fala dessa forma, Souls-likes. Eu gosto de roguelikes também, que são esses jogos que você, cada vez que você começa, se você morrer, você tem que começar do começo de novo. Eles estão muito na moda hoje em dia. E existem diversos temas e tal. E por causa dos serviços de game hoje em dia ser tipo serviço de streaming, né? Como eu não uso serviço de streaming propriamente dizendo, mas tipo, se você tem você assina a PlayStation ou Xbox e tal, você tem centenas de jogos disponíveis a hora que você quiser. Então, você acaba jogando um pouco de tudo, né? Mas fica sempre, pra mim, entre aventura, ação, primeira pessoa, espionagem. Eu sempre gostei muito de stealth, né? Esses jogos que você não pode ser visto. O que eu mais cresci jogando foi esse tipo de coisa, Metal Gear, Siphon Filter e assim por diante. Siphon Filter é muito bom, mano. É. Eu gosto mais de Siphon Filter do que do Metal Gear. Engraçado, você comentou do Xbox. Nenhum de nós tivemos Xbox, né? Não. Não, cara. Xbox é praticamente Estados Unidos, predominante, assim. Tipo, e se não fosse, até anteontem eu assisti o filme do Air, aquele filme que fala a respeito do Michael Jordan e da Nike, que é animal, marca, eu recomendo. Né? É muito legal. É a história por trás de como eles desenharam o tênis pra ele. Na época que hoje em dia é mania mundial, todo mundo tem, né? E é até legal porque... Por que eu falei isso mesmo? Você falou alguma coisa agora, Felipe? Droga. Do Xbox. Ah, justamente a mesma coisa. Droga, você é droga. Que a pessoa vem drogado gravar, fica essa porra aí. Tá, terminou? Então, a correlação do Xbox com o Halo é meio parecida. Tipo, um fez o outro. Né? O Halo dominou a internet nos primórdios da internet lá. Era exclusivamente o game da galera de universidades dos Estados Unidos. Do mesmo jeito que o FIFA começou a ser o jogo e o Call of Duty também, porque todos os seus amigos têm, então você tem que comprar, o Xbox acabou sendo isso para os Estados Unidos com o Halo. Todo mundo jogava Halo. E aí eles começaram a vender absurdos, mas no resto do mundo... era exclusivo também do Xbox, não era? BioShock? BioShock terceiro... fez sucesso, acho. Não, o BioShock foi forte. Mas o terceiro... Certeza que não era exclusivo. Os dois primeiros eu não lembro. Bom, agora... BioWare, né? BioWare. Mas agora é tudo Microsoft, né? Eles compraram tudo. Mas realmente, né? A gente não teve, mas eu acho que é por causa disso. Não foi relativamente falando, comparando com PlayStation e com Nintendo, não foi tão famoso quanto. Quero polêmica agora quero polêmica. Sega ou Nintendo? Que época? Sega ou Nintendo? De modo geral? Nintendo. Cara, a Sega durou 5 minutos, comparando, né? Não tem como comparar. De repente ela marcou a sua vida de um jeito que ela tá no seu coração até hoje. Eu queria falar, o que o Felipe falou. Pra mim é Sega, porque foi o console que eu tive. Então eu joguei tudo da Capcom ali, e que a Sega fazia, né? Tanto que eu acho o Sonic mais divertido do que o do Mario. Né? O Mario jogou pra caramba. Você não sabe jogar Mario. Mais legal. Bom, pega a sua opinião e enfia ela no seu cu, né? Ele falou que ia ser polêmico. Quero polêmica. Ele avisa. Mas eu acho o Sonic... O filme é uma bosta. Mas o jogo eu acho muito mais divertido que o Mario. Divertido. Ok? Não tô dizendo que... Alguém jogou Sonics modernos? Esses em 3D? Eu não. Nunca joguei nenhum. Joguei o Adventures do Dreamcast e achei bom. Foi o último que eu joguei. Achei bom. Bem bom. Não tá no nível dos jogos 3D do Mario, mas é certo. Bom. Porque também depois do 64 eu também não joguei nenhum Mario 3D. Como que eu comparo as duas franquias? O Mario chegou antes e o Sonic tinha uma missão de ser concorrente do Mario. O anti-Mario, né? Era pra ser. E ele não ia conseguir ser o Mario. Então eles foram para um outro caminho que eu achei interessante. Eles fizeram uma coisa que usou mais do hardware até do que os jogos do Mario, que é a velocidade. A taxa de frames do Sonic era impressionante para a época. Sim. Sem dúvida. Não tinha nenhum jogo também, né? Não tinha nenhum jogo que conseguia fazer isso. O gráfico era no limite do videogame. Os sprites eram menores,
e sendo assim, ele tinha cenários mais bonitos, porém, a mecânica de jogo que o Mario já tinha desenvolvido, complexidade, o tanto de tipo de jogabilidade diferente que você tinha dentro do mesmo jogo, por causa de power-up, o número de diferença de fases, o level design do Mario, aí não tinha como bater. Não. Mas eu achei interessante que, assim, eles não são competidores diretos. Eles não têm a mesma mecânica, eles são coisas visualmente diferentes. E eu entendo quem gosta mais do Sonic, porque eles não são iguais mesmo. E aí, Não, obviamente, vai agradar um público diferente. eu também não acho que é uma comparação muito justa, a não ser o lado de ser mascote, né, da marca. E a gente talvez possa jogar o Crash Bandicoot no meio também para Sony e assim por Hoje em dia, diante. acho que nem mais. Hoje em dia, a Sony. Quem é o mascote da Sony hoje em dia? Hoje em dia, cara, Hoje em dia é o eu acho Joel. que é o Kratos. Eu acho que é o Joey mesmo, hein? Não, Ainda tá mais por nesses causa da dois aí. série. É, Não, porque hoje. Qual é, personagem? é do Last O of Us. Joe é o principal do The Last of Us. Ah, tá. E o Kratos é o Eu, Cleitinho da galera, né? Mas o Uhum. Kratos tem mais potencial, assim. Na hora eu que acho sair que filme, ele vai bombar de novo, entendeu? porque ele de todas as fases que eles passaram, né, com o personagem, eu acho que ele é o personagem que é do estúdio Sony Santa Mônica. É, mas O, aí se você for a pensar Naughty dessa Dog forma, é uma companhia que trabalha para a Sony. Acho que é por isso que se eu você for faço essa pensar, distinção. se você for pensar assim, a Sony não tem um mascote definido, como a Nintendo e a Sega tinham. Não, É, não, não, teve fases. mas isso é um conceito antigo também, né, de identificação com a marca. A gente tá falando que o Mario é de 80 e pouco, entendeu? O Sonic também, do final dos anos 80. Então, a Sony... Você acha que hoje isso não importa tanto? Não, Ah, imagina. não. Também acho que Eu não. acho que a Sony deve ter mais ou menos assim, passou por. O Peraí, Crash foi o então, primeiro. então calma. Se você não acha isso importante, eu quero discutir uma coisa. Se isso não é tão importante, por que o filme do Mario teve tanto sucesso? Não, Porque mas quem eu. tá levando as crianças no cinema são os pais, as mães, que começaram jogando o filme do Mario. Por que só, no filme do Mario só tem música dos anos 80? Exceto as trilhas. Porque isso é pros pais. Sim. Isso aí é pra Então, geração que então viu o tem Mario crescer. importância. Não, Não, teve tem importância. importância pra Nintendo. Pra Sony, ela vai criar um mascote, ou ela fez, na minha opinião, né? Ela faz um console pra adultos. Os adultos não vão comprar um mascote. Eles Não, vão comprar uma eu acho ideia do que. jogo igual Last of Us. Eu acho que hoje as É. empresas não pensam mais em criar um mascote, como Não, pensavam antigamente. também Entendeu? acho. O Mario foi criado, deu certo e continuou dando certo. O Mario poderia ter sumido na Mas eles história. conseguiram, ao longo da história do Mario, reinventar o Mario. Eu joguei Sim, todos os sim, 3D aí. O sim. Mario Galaxy, que brincou com a gravidade. Você É. partindo daquele princípio do Mario 3D, do 64, agora eles começaram a brincar 3D com a gravidade. Mano, você tá de ponta cabeça, você tem que pular, sabe? Eles se reinventaram, eles conseguiram. Mas eu não sei se a Eu, Nintendo também tá preocupada em vender o Mario de novo. Fizeram o Então, mas filme, beleza. eu acho que o único mascote que sobrou vivo foi o Mario, cara. O Sonic, ele é uma lembrança só. É. Ah, Hoje tem sim. uma série nova do Netflix da Sony que fez sucesso, viu? Recente, Não, ano não. passado. O personagem tá aí, ele existe, teve os filmes, beleza. Mas ele é uma lembrança do que ele foi pra SEGA e tal. O Mario não. O Mario é completamente diferente. O Mario, ele tá incrustado na nossa. Até hoje, cara. Entendeu? E Hoje, ainda, crianças pequenas jogam Mario. e ainda falando sobre o Mario e o fenômeno Mario atual do filme, é tão. Eles querem tanto aprofundar o personagem que começa falando o quê? Ah, esses aqui são dois encanadores do Brooklyn. A gente que jogava Mario lembrou disso? Você lembrava? Eu não lembrava disso. Então eles deram uma humanizada no mascote, no personagem. Pra gente, adultos, identificar. A criança, encanador no Brooklyn, que é? Ai, tem que achar o Luigi, entendeu? A Eu criança. lembrava que é encanador, mas que era do Eu Brooklyn, também. jamais ia lembrar. Pai do Mario. O pai do Mario aparece no filme. Sim. O Mario tem pai, gente? É, isso aí não. é bem. É bem presente, assim. O Mario é uma figura enorme, assim, na cultura pop, acho que mundialmente, né? Eu acho Sim. que a questão do Sonic, que ficou muito famoso também, é o fato que a SEGA não durou muito no mercado de console, né?
Eles Tá fazem jogo até hoje em dia, inclusive eles fazem a série dos jogos Yakuza, que é legal pra caralho. E eu joguei alguns deles, é que tem muitos, não dá pra acompanhar. Tipo, eles devem ter uns, sei lá, 12, 13 jogos, eu devo ter jogado uns 2 ou 3. Mas é muito legal. E então acaba que eu acho que o peso do Mario justamente é a longevidade da Nintendo, né? Se tem uma coisa, se você acompanha notícias relacionadas a games e tecnologia e tal, por mais estranha que a proposta possa parecer, cara, sempre aposte na Nintendo. Os É, caras não Sim. erram, velho. É impressionante, cara. eles E, reinventaram o Autorama. pois Mario é, Kart. velho. É. Aí tem agora aquele que vai. Você compra a camerinha, né? Como que chama aquela porra? Isso, põe na sua casa lá, põe os checkpoints, Isso, passa com o carrinho dentro. isso. Isso aí é Uns o bagulho muito Autorama. louco. O controle remoto antigo. Eles reinventaram isso aí. Sim. E custa Então, o preço de um console, eu imagino, né? Deve certeza. custar igual o Nintendo Switch. Então. O que a Nintendo fez é que todos os consoles dela tem jogo do Mario. Né? Sim. Então, tipo, Geralmente lança com o jogo do Mario. Exato. Eles Lança muito o console fizeram. com o jogo do Mario. E eles conseguiram criar isso que, assim, como eu fiquei muito tempo no mercado, eu tô criando expectativa em vocês. Pode anunciar Play 5, Play 6, Play 7, Play 8. O meu próximo Nintendo vai ter um jogo do Mario mais fudido que já foi os outros. Exato. Isso aqui já tá na nossa cabeça. E o mais louco de tudo é que eu me lembro daquele jogo. Como que chamava? Mario Bros? Chamava aquele primeiro que você tinha que salvar a princesa que o Donkey Kong tá jogando barril de lá de cima? E o Mario só pula? Ele chamava Donkey Kong Jr. Donkey Kong depois o Junior. Ah, tá. E, pô, a gente tá falando de. Daqui a pouco o Mario vai fazer 40 anos, velho. Você já deve estar perto. Você já fez? Porque é de 81 esse jogo aí. Então. Então o Figura Mario já fez 40 anos. Pois é. Aí eu acho que a Sony passou por Crash, depois por um certo tempo foi o Nathan Drake, aí foi o Sackboy, aí teve o Kratos. Spyro também. Spyro. Foi mascote um tempo. Isso. E aí, eventualmente, agora o Joe. E os personagens tem uma Horizon, né? Horizon. É isso que eu ia falar. E os personagens do GTA. É que ele vai mudando, né? CJ. Mas o CJ. Famoso CJ. CJ. Era. Mas multiconsole, né? Eles não são exclusivos. Só que é isso que eu ia entrar agora. Mais do que o mascote, que pra nós era. Se via o mascote, você sabia exatamente do que era o assunto. Mas essas companhias se comprometeram com uma identidade clara, né? Tipo, a Nintendo você sabe o que é um jogo da Nintendo. Você sabe o que é um jogo original do PlayStation, apesar deles publicarem outros jogos. E você sabe o que é um jogo da Microsoft também. A identidade de cada companhia é muito diferente uma da outra. Deixa eu fazer uma pergunta, então, pra gente finalizar aqui. Já tá dando horário. Foi um papo bem legal. Vocês lembram de algum jogo ou alguns jogos, pode ser os antigos ou os novos, que vocês não conseguiram fechar de jeito nenhum, cara? Vocês jogaram assim anos e nunca zeraram? E até hoje vocês têm vontade de fechar a porra desse jogo? Cara, vou começar com um aqui, ó, lá dos J. Ventura Video alugava um joguinho que chamava Nosferatu, de Super Nintendo. Você tinha que sair andando, você dava uma rasteirinha pra passar embaixo de um buraco. A gente tentou todos os comandos pra dar rasteira, todos, só que era um jogo lá do J que não tinha detonado. E não tinha internet, nós não conseguimos passar da primeira parte do jogo. Tinha que dar uma rasteira. Nosferatu. Depois, anos depois, era meio que um ódio ao Castlevania. Prince of Persia. Assim. Era a mesma temática, assim, os candelabros na parede, era igualzinho. E aí a gente, anos depois, foi gugar, né? Aí você tinha que fazer uma rasteira, tinha que dar uma rasteira lá, mas, cara, a gente tentou todos esses comandos. Então esse é um jogo que eu não consegui passar da primeira parte. E assim, eu não aluguei uma vez. Eu aluguei várias vezes o jogo. Que ódio, né? Não, um ódio mortal, velho. Então você perdeu dinheiro, na verdade. Ah, nem põe na conta. É igual cerveja. Quando a gente era pequeno, esse tipo de jogo era muito, muito difícil, né? Pior que você alugava o jogo, na primeira hora você já via que você tinha se fudido, você tá com o jogo até segunda-feira. Tá ligado? Exato. Battletoads também, nunca consegui. Eu tinha um emprego em 2006, 2007, que a empresa estava falindo, foi ficando sem trampo e chegou uma hora que eu não fazia mais nada. O dia inteiro. Eu fazia o meu trampo do dia em 1 hora, 40 minutos.
Ficava o resto do dia lá fazendo porra nenhuma. Aí eu instalei uns emuladores lá, e aí eu comecei a fechar todos os jogos da minha infância que eu não tinha fechado. Save state, né? Save state salvando a galerinha. Então, Save porque no state. emulador você tinha essa opção, né? Aí fechei tudo. Mas tem uma caralho de um jogo que eu não consegui fechar até hoje. Se chama Metroid Prime. Fizeram o Wii Switch agora. Vai tomar no cu, não consegui. Aí eu fui ver os primeira detonados. pessoa, né? Fui ver os detonados. Aí os detonados falam assim: você tem que ter bastante energia pra você chegar no final. Aí eu falei assim: então tá, então vou fazer os detonados, catar as pecinhas aqui. Porque eu chegava lá e o bicho me dava 3 porradas e morria. Aí beleza, fui pegar, fui fazer o detonado. Aí eu falei assim: agora com o detonado eu faço essa porra, né? Eu meio que abandonei a ideia de, eu vou conseguir sozinho. Não ia conseguir sozinho. Fui detonado. Peguei todos os bagulhetes, cheguei lá, uma vida gigante. É o triplo do que eu tentei a primeira vez, praticamente. Cheguei lá, em vez de morrer em 3 porradas, morri em 9 porradas. Não consegui até hoje. Passei raiva pra caralho. Com o detonado na mão e não conseguia. Eu sou quão incompetente um gamer tem que ser pra não conseguir com o detonado na mão. Cara, eu acho que é muito menos raro do que você imagina. Exatamente. Esses jogos que eu tô falando que eu curto, tem gente que assim, puta, fica louca porque muita gente acha que esses jogos são impossíveis de jogar. Muita gente fala assim, não, eu já comprei um jogo dessa empresa, eu não vou comprar o próximo porque eu adoro o visual e a jogabilidade e tal, mas eu não consigo passar. E cara, uma vez que você, é um jogo, tem vários tipos de modo, tem várias formas de criar dificuldade, né? Então, de repente, essa do Metroid que você estava dando exemplo, eu não joguei os Metroids em primeira pessoa, eu não sei. Eu ouvi dizer que o Dread, o último que saiu agora, é meio difícil, que eu tô com vontade de jogar. Dizem que isso é uma trilogia, e eu parei no primeiro, não fui jogar os outros, porque eu não consegui fechar o primeiro. Dizem que o segundo, que chama Echoes, que é o mais difícil de todos, é o dobro de dificuldade do primeiro. Eu falei, vai se fuder, fia no cu essa porra de jogo. Porque eu não sei se é esse o caso, mas a dificuldade você acha que está nos reflexos que você tem que ter para não ser atingido? Ou, por exemplo, o chefe, o boss, dá muito dano em você e você não faz muito dano nele? Muito dano. A janela de dano que ele te deixa é baixa. Então, você tem que repetir a mesma ação várias vezes. Ele aumenta a velocidade dele conforme ele vai tendo dano. Ele tem três fases. A primeira é relativamente fácil, a segunda é impossível e a terceira é impossível, dedo no cu e gritaria. Então você acha que te faltou habilidade mesmo? Com certeza faltou habilidade. Não tinha mais o que fazer. Eu não consigo pensar, agora tem uma manha e eu fico nesse lugar aqui e eu consigo dar dano nele até ele morrer. Então você tem que decorar a luta. Não. Memorizar a luta inteira. Não. É diferente. Os Mega Man era assim. Isso decorava, que eu ia dar como exemplo. Parece Mega Man. Decorava o padrão de movimentação dele. Aí às vezes tinha um ponto que ele nunca atirava. Você ficava lá e ficava matando ele até morrer. Nesse jogo não tinha isso. Ele variava o posicionamento. Você tinha que trocar de arma no meio, porque tem uma hora que ele fica invisível. Aí você tinha que trocar o capacete para ver a hora que ele tá invisível. Aí você tem que trocar de arma para dar dano quando ele tá invisível, que é outra arma. E nessa de você ter que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, ele ia te dando dano e você morrer. Entendi. Então, é habilidade mesmo. Faltou habilidade. Eu lembro de 3 jogos do Mega Drive que eu nunca fechei. 2 deles tinham o password, que você podia, na hora que você vai passando de fase, anota o código e você consegue voltar para aquela fase. E ainda assim não consegui fechar. E um deles não tinha password. Então se você morria, você voltava pro começo e pau no seu cu. Que era o tal do Kid Chameleon. Vocês lembram desse jogo? Sim, sim. Que era o começo do jogo era um carinha que ele entrava numa sala de jogo virtual. Ele colocava um óculos 3D, a sala era 3D e ele entrava dentro do jogo. E dentro do jogo você tinha que passar nas fases e você ia pegando um item que cada jogo você se transformava em alguma coisa. Então por isso chamava Kid Chameleon. Você ia se transformando em vários personagens, né?
E se eu não me engano, tinha, tipo, sei lá, 60, 80 fases. Era um bagulho gigantesco o jogo. E não tinha save. Tipo, ou você pega pra jogar e fecha, ou sem condição. Eu lembro que o meu primo, ele chegou a deixar o Mega Drive ligado 3 dias. Porque ele pausava o jogo, desligava a TV, Eu já fiz isso também. ia pra escola, ia fazer as coisas dele, voltava pra casa, ligava a TV, despausava o jogo e continuava jogando. Porque Né? se desligar, tem que começar de novo. E eu não me lembro dele ter fechado o jogo, não. O jogo é gigantesco. Os outros dois foram o Echo the Dolphin. Lembra do golfinho? Claro. Um jogo legal pra caramba, puta jogo bonito. Mas também, mano, impossível de fechar aquela porra. E o outro foi o Road Rash. De moto. Porra, Road Rash fechei com Save State. Também tinha os password lá, você ia salvando, mas tipo, as últimas corridas eram impossíveis de ganhar, cara. Era muito difícil. Eles fizeram não é um remake, né? Fizeram um legalzinho, assim, uma lembrança aí, não sei como chamam. Chama Road Redemption. Tem pra Switch. Tá. Pra Switch. Porra, é bem da hora, cara. É muito legal? da hora. Não joguei. Puta, o primeiro Road Rash é muito bom, cara. Muito bom. Só que aí ele vai ficando muito difícil no final. Porque aí você vai comprando a moto melhor, a moto corre mais, mas é muito difícil de controlar. Muito difícil. Tem mais Diablo, chamava a moto. Diablo 1000. Chamava, era mais risco, né? Você era mais rápido, mas tinha muito mais risco. Sim, era muito difícil de controlar a moto e a corrida ela vai aumentando, né? Cada fase que você passa, a corrida fica mais longa. Mano, era muito punk, muito punk. As últimas fases era sem condição. O design de games evoluiu demais, assim. E às vezes eu acho, por exemplo, para nós era tão fascinante assim um jogo como esse, né? Tipo Road Rash. E quando você terminava a corrida e no pódio tinha uma espécie de uma historinha, né, em quadrinho, assim, com legenda e tal. Sim. Esse tipo de coisa, cara, pô, se for pra ser só um passatempo, assim, poderia refazer exatamente do mesmo jeito, com um pouco mais moderno, né? Uhum. Eu não sei se atrairia o público de hoje em dia, mas com certeza pra nossa geração marcou época demais. Pô, Eu ia citar cada geração, a gente teve alguns jogos, né, desse nível que todo mundo conhecia. Tipo GoldenEye e assim por diante. Não tinha quem não era viciado em GoldenEye numa certa época. Até porque você poder dividir a tela em 4, bastava ter 2 pessoas que tinham o 64 para ter 4 controles e... Tinha um bug essa merda desse jogo. Absurdo. Você andar mais rápido, você tinha que correr de lado. Tem. Mano, claramente era um bug essa porra. Quem que programa o bagulho pra você ficar mais rápido correndo de lado? É um dos... Mas assim, se você estiver jogando single player e você voar com a granada, quebra o jogo. Você vai muito rápido. Muito rápido. O GoldenEye é um dos poucos jogos que tem alguns recordes. Faz mais de 30 anos que ninguém consegue quebrar. Ou mais de 20, 25 anos, alguma coisa assim. E algumas semanas atrás alguém quebrou um dos recordes, que fazia acho que 20 e poucos anos que ninguém conseguia tirar tempo. E alguém tirou acho que um segundo do recorde. E, cara, mas assim, a gente não tinha... Eu, pelo menos, nunca tinha conhecido ninguém que era profissional em jogar. Né? Enquanto a gente jogava entre amigos, estava todo mundo mais ou menos no mesmo nível, né? De habilidade. Nossa, esses caras de speedrun são insanos. Outro jogo foda era o Jogos de Verão. California Games também era muito louco. Pode crer. Puta que muito pariu, louco. Mano. Legal demais. Moonwalker. Mano, muito louco. Moonwalker era top. Nossa. Animal. Do fliperama, do macaquinho, que jogava com 3. Porra. Muito bom. Você tinha que pegar o cometa que caía pra você virar robô. Isso. Nossa, era bom demais. Legal demais. Legal. Nossa, a gente poderia falar por 50 horas de jogo. Eu acho que a gente podia marcar um episódio aí pra falar de algo mais específico aí, pegar alguns jogos, algumas franquias, pra gente trocar uma ideia mais profunda. E o Xixi tá convidado pra vir novamente. Só chamar. Eu não gostei do Xixi aqui não. Não gostou? Podia chamar outra pessoa. Tá, vamos Achei chamar mais o ou Cocô. menos. Vou chamar o Cocô, então. A gente pegar alguma franquia de algum jogo legal, alguma coisa bacana pra gente trocar umas ideias, né? A gente não falou do jogo de PC também, que, pô, tinha um monte de jogo legal pra gente... Muito. Você não falou de Lan House, cara. Eu queria tanto falar de Lan House. Pô, Lan House... Counter-Strike. Antes do Counter-Strike, todo um monte de videogame na telinha lá e você jogando, pagando lá pra jogar. Isso, jogar por tempo, né? Passar umas férias. Era só isso que eu fazia. Era bom.
A gente vai marcar outro. Vou marcar outro com um tema específico pra gente destrinchar. Fazer um detonado. Dificuldade em games ia ser legal Sim, de falar. sim. Enfim. Então é isso. Galera, obrigado pela presença de vocês. Você que tá ouvindo a gente aí, curte, compartilha, manda para os seus amiguinhos gamers ouvir esse papo que foi bacana. Um Valeu, beijo no Xixi. coração de cada um de vocês. Valeu, Xixi, pela sua participação aqui com a gente. Você será convidado novamente, fique esperto. Qualquer momento você receberá um link de acesso. Misterioso. Você receberá só a primeira parte do link e o final você tem que adivinhar. Então adivinhar, deixa você pra entra gente aí suas redes sociais, se alguém quiser te encontrar pra falar de game com você, qual que é? Eu tenho? Não lembro. Acho que é Felipe Eu acho que Pesado. tem, né? Vai estar quero fixado. Tudo junto. Vai estar Felipe- fixado no comentário. É. E se você clicar aqui, ó, também tem um link direto. Aqui, ou aqui, ó. Põe um Clica. coisinho da Skin Cariol, que daí ela que clica na Isso. Skin Cariol cai no Esquezaro. Vamos lá, procura lá, @Felipe Esquiezaro. Se vira aí pra escrever. Mentira, a gente vai deixar escrito. em algum Contratem lugar. ele para jogar FIFA. Isso. Ô, mandar um abraço pros meus amigos da Alvarena, do FIFA, da Alvarena, que os caras são meus amigos. Tudo gente Se boa. eles não ouvirem, eu vou pôr lá quinta-feira pra todo mundo ouvir, pau no cu deles. Tudo cuzão, Põe lá. mas tudo gente Vai, boa. vai ter que ouvir, porque é obrigado, que é Massa. seita, é doutrina. É isso aí. Isso. Lá tem uma frase que o Xixi costuma dizer lá, que assim, o FIFA não é uma democracia. Não adianta. Não é o que você quer. É o que o Xixi quer, ou o presidente da época. Já foi o Japa, já foi Você o tá na Xixi. casa dele, né, mano? É aquela A gente história, tá a bola é alternando minha. hoje. Só que não, mas sabe o que é? Os caras, eu tenho um bom argumento. Quem vai comprar as brejas sou eu. Quem vai comprar os rangos sou eu. O videogame é meu. Os 4 controles, eu que comprei. O FIFA, quem compra todo ano, sou eu. Vocês querem ter argumento? Beleza. Pode ter seu argumento. Ninguém vai Guarda ele pra escutar. você. Guarda pra você, né? Os caras Sensacional. convidam o dono da bola pra jogar futebol com eles. Então. Exato. Teve uma época que eu cagava a regra pra ser campeão ainda. E eu ganhei os títulos na mão grande. De verdade. Não nego, não. Mas tá lá, sou tetra, sou tetra. Tá certo. Bom, então ficamos por aqui com mais esse episódio maravilhoso. Depois, Xixi, ouça os episódios antigos pra você entender o que é o beijo do Bogan. Tá bom? Beijo Então no deixa um Bogan. beijo no Bogan pra você Tá, e pra mas todos vocês que estão ouvindo a gente. manda os links misteriosos, por favor. Vou mandar os links misteriosos. Aí na próxima edição você já vai mandar um beijo no Bogan também. Que o nosso podcast não é tão simples assim. Você precisa adivinhar o link. Tem nada de simplicidade aqui. É moderno, cara, é moderno, é outra linguagem, você não vai entender. Você Mas eu chego lá. está preso no passado. Beleza, então. Valeu, galera. Valeu, Aperta o galerinha. reset aí. Aperta o reset. Alô, seus caras de cu. Tchau. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Esse basquete foi editado por Apaio 7 Paixões.